Olá, outra vez. Tivemos aqui um pequeno contratempozito. A Elizabeth não me via, eu via a ela. Por isso, a ver se desta vez corre bem. Isto, ultimamente, o Instagram tem feito estas partidas, não sei por carga d'água. Mas espero desta vez, eu conseguir falar com ela. Perdão, e a ver se corre tudo em condições. Eu consigo a ver se será desta. Será? Eu gostava bastante que fosse. Olá, quem vai entrando? A ver se era engraçado. Mas acho que é mesmo no próprio Instagram, que não está a querer nada com a Elizabeth. Ou melhor, com a Elizabeth e com os próprios diretos que eu tenho feito aqui. Não sei o que é que se passa. O que é que se passa? Será? Era engraçado. Mas como eu estava a dizer, se vocês sempre quiserem fazer alguma perguntinha à Elizabeth, vão escrevendo aqui em baixo, que eu, à medida que forem aparecendo os próprios comentários, eu vou lendo também à própria Elizabeth. Dúvidas que tenham, qualquer coisa do género, vocês já sabem, vocês escrevam. Boa noite, Armindo. Como está? Está tudo bem? O meu colega de trabalho a assistir a um direto meu. Espetáculo. O que vale é que amanhã não estou a trabalhar. Estou de férias. Estou de férias. Beijinho. Beijinho para ti, para as tuas meninas e para a esposa. Olá! Pronto, olha, agora não te vejo a ti. Olha, tão bom. E andei eu a Ah, ti! Oh, caramba! opa, a sério. O Instagram a fazer destas bodegas, a sério. É mesmo chato. Oh, que pena. Então, mas diga-me só uma coisa: vocês aí desse lado conseguem ver-nos às duas ou veem só Exato. uma de nós? Exato. Digam, pelo menos conseguem ver. Para nós está espetacular. Beijinhos, Armindo. Ver se vocês conseguem ver. Nós as duas, que era engraçado. Sim. Pelo menos. As duas. Pronto, maravilha. Elizabeth, vamos falar uma com a outra Então, só assim. boa! Boa, estou pronto, estou pronto. Olha, fazemos tipo isto em forma de podcast. Claro. Mas olha, vamos fazer o seguinte: sempre que cada uma terminar de falar, Uhum. depois diz: olha, já podes fazer outra pergunta, ou por exemplo, ou qualquer coisa do género, que assim é mais fácil do que eu estar aqui com alguns espaços mortos. Sim, ok, perfeito. Sim, vamos a É. isto. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Espero que estejam sempre desse lado a acompanhar aqui as aventuras da Elizabeth, que vocês estão a ouvir ou não, que é uma maravilha. A Elizabeth escreveu este nem tão bom que vocês têm que ler. Mesmo têm que ler, porque vocês não sabem o que estão a perder com este menino do muro e uma cerca. Oh. Vou Eu mostrá-lo confesso. também, Raquel. Hã? Vou mostrá-lo também. Então pronto. Eu também. Isso é Boa, porque estás a ver, mas eu também estou a mostrar. boa. Eu estava a dizer que eu confesso que fiz uma pequena, não é bem aposta, mas fiz uma promessa, vá. Fiz uma promessa à Elizabeth a dizer que o livro dela ia ser lido em agosto, mas infelizmente outras leituras apareceram à frente, mas Claro. consegui lê-lo em setembro. Consegui. Demorei só um mês, mas consegui. Yay! Então, bom. Mas pronto, Espetacular. minha gente, que livro! É o que eu tenho-vos a dizer, é mesmo que livro. Acho que vocês não estão preparados para esta coisinha tão boa, uma história tão linda e com tanta. Não estão mesmo preparados. Por isso, Obrigada, desta forma. Raquel. Obrigado eu por teres escrito uma coisa tão boa mesmo. Tão bom. A começar então aqui o nosso pequeno direto barra podcast. Conta-nos então sobre ti. Quem é a Elizabeth Martins de Oliveira? Eu adoro este formato de podcast. Em primeiro lugar, Raquel, quero agradecer-te o convite. Estou muito feliz por estar aqui, mesmo muito feliz. É muito bom poder conversar com as pessoas. Eu adoro esta parte de conversar. Ainda no outro dia, numa entrevista, perguntavam-me se eu gosto, se eu acho que esta parte das redes sociais é mais obrigatória ou se eu faço isto com gosto. E eu faço isto com gosto. Eu gosto mesmo muito de estar aqui a conversar convosco. Gosto das vossas perguntas, das curiosidades. E, portanto, muito obrigada desde já por estarem aí desse lado. E obrigada a ti, Raquel, em especial, por me teres convidado. Então, aqui para uma breve apresentação. Quem é que eu sou? Um, eu sou a Elizabeth, portanto, assim, de uma forma muito geral, eu não tenho muito jeito para me apresentar, mas como eu costumo apresentar-me nos meus vídeos do YouTube, é que eu sou escritora, formadora de escrita, mentora literária e ghostwriter, ou seja, trocado por miúdos. Eu escrevo livros,
ajudo pessoas a escreverem os seus livros e escrevo livros por elas. Portanto, no fundo, é isso, assim explicado aquilo que eu faço. Há algumas coisas sobre mim que eu não costumo partilhar assim muito, quer dizer, mais ou menos, se calhar quem acompanha as minhas stories saberá. Gosto muito de conduzir, gosto muito de viajar, gosto muito de ler, embora não leia tão depressa quanto gostava, e admiro muito as pessoas que conseguem ler, sei lá, um, 10 livros no mês, eu não consigo, mas levo o meu tempo a ler Não vou e comentar. acho que é uma velocidade estonteante, né? Conseguir ler 10 livros no mês. Há quem consiga fazer. Eu acho que simplesmente tenho este princípio de querer apreciar as histórias, de ler aquilo mesmo que estou a ler. Um, e de afunilar e os conceitos que ali estão, e lá está, de assimilá-los também, não é? Eu ainda agora li, por exemplo, aquele memoir, Ainda bem que a minha mãe morreu, da Jeanette McCurdy, e foi um livro que lá está, que me custou a assentar, porque é uma realidade muito dura. Então eu demorei ali umas 2 semanas a lê-lo, mas lá está, porque eu precisava de assentar aquela realidade. A leituras de ajuda a dizer a Raquel é mais que 10. Acredito, acredito, é o que eu estou a dizer. Eu admiro muito quem o faz. Eu não consigo fazer, eu sou mesmo lenta. Eu leio, por exemplo, 2 capítulos por noite, talvez. Talvez assim nos tempos mortos consigo ler mais, mas realmente não sou assim tão rápida. Pronto, mas no geral, esta é a minha apresentação. Acho que resume bem aquilo que eu faço. E outra coisa, se calhar também convém dizer, eu adoro chocolate. Pronto, é só um facto que eu não costumo partilhar assim. Ou seja, se quiserem então ganhar assim, tete a tete com a Elizabeth, comprem os chocolates. Já agora, alguma preferência por alguma marca, chocolate em si, qualquer coisa do género? Ui, olha, eu gosto muito de um chocolate que se vende cá na Suécia, mas não me ofereçam esse porque pronto, né, já existe cá e já me oferecem vezes suficientes, mas é o Marabou de pipoca. Adoro o Marabou de pipoca. Marabou é tipo Milka, mas é com pipoca, portanto tem assim um travo salgado. É espetacular. E em Portugal o que eu adoro, sim, Milka, e eu gosto muito de Moncherry também. Pronto, não sei porquê, eu não Ah, não, gosto aí de já me cerejas, parece. mas adoro Moncherry. Ganhaste-me nesse chocolate cá aí na Suécia, ganhaste-me já. Então, qual Mas, é que é o teu? não, eu adoro caramelo salgado. Adoro, amo, Também, amo, amo. também. Mas perdeste-me completamente no Moncherry. Completamente. Não gostas? Não, não gosto. Não. Nem o licor, não. Temos aqui o Marcolinho Vitor que pergunta: grupos de literatura clássica em Portugal, conhecem? Eu sei que de vez em quando vai aparecendo alguns grupos que estão a ler ou seja, aqueles livros que saíram cá do RBA, de agora custa-me a sair, Jane Austen, assim por aí fora. Eu sei que de vez em quando vai aparecendo esse tipo de grupos. Não é sempre, eu sei. Mas em geral em si, eu não conheço. Elizabeth, conheces? Eu, assim, grupos de leitura de livros clássicos não conheço. Eu não estou muito dentro desse mundo, estou mais dentro da leitura dos contemporâneos. Mas é como tu estavas a dizer, Raquel, realmente existem grupos que vão aparecendo que leem mesmo clássicos. Mas acho que podes tentar procurar, se calhar, Marcolino, no Facebook, por exemplo, há grupos mesmo de leitura específicos, às vezes de géneros literários, então acredito que também existam de clássicos. Ele diz também, a internet está repleta de grupos que discutem literatura contemporânea. Sim, é o que está mais, não digo em moda, porque não é, mas sim, está-se a ver cada vez mais leitura contemporânea, Sim, sim. Mas olha que também há de históricos, de época, comédia e romance também, e então sim, por aí fora. sim. Ora, tenho aqui, começando já a ronda das perguntas, não é? Isto é tão Bora, bora. giro quando eu não estou a ver. É tão Opa! giro. Isto faz-me lembrar aquela pessoa que entrou agora, que é a Rose. No sábado, que eu fazia as perguntas, ela via, mas eu não a via. Então foi Oh, engraçado. não. Pois, mas eu gostava de te ver, eu nem a ti te vejo, Raquel, ou seja, nós estamos trocadas, nós conseguimos ver-nos a nós próprias, mas não. Mas ahm, não uma ou outra. Só pois, depois, quando eu puser, então, é que a gente vai conseguir ver. Está mal. sim, É assim, eu tenho várias perguntas feitas, quase sim, todas, sempre a mesma pergunta.
E eu vou começar por isso. Ok. Eu tenho. Eu tenho a pergunta da Isabel Cristina, tenho da Carla Geraldes e da Alina Marques que entrou aqui. Saudações do meu lado do Atlântico. Obrigada, Marco. Já agora, se puderes Obrigada. dizer também onde é que estás a ver, também maravilha. Então, as três meninas fizeram cada uma, mas foi quase direcionada ao mesmo, que é, a Isabel Cristina perguntou em que se inspirou para escrever O Muro e uma Cerca. A Carla Geraldes perguntou de onde surgiu a ideia de escrever sobre estes temas. E a Rosalina Marques perguntou qual foi a tua maior inspiração para escrever esta história, por isso. Ah, Se quiseres resumir. então, é muito engraçado quando eu conto a Então. história de onde surgiu o Muro e uma Cerca. Eu, na altura, vivia no Reino Unido. Portanto, eu neste momento vivo em Estocolmo, na Suécia. Portanto, aqui é mais uma hora do que em Portugal. Mas quando eu tive inicialmente a ideia para o Muro e uma Cerca, estávamos em maio de 2020 e eu reparava, como nós vivíamos numa casa que tinha jardins assim compridos e as casas eram geminadas, eu comecei a pensar que as pessoas quando estão nas suas janelas, no primeiro andar, no primeiro ou no segundo, por exemplo, elas das suas janelas conseguem ver o que é que as pessoas estão a fazer nos seus jardins. Foi nisso que eu pensei. Foi só um pensamento que me surgiu. Isto é só para verem como as ideias são novelos de lã, não é? Vão trazendo mais coisas e mais coisas e mais coisas. E eu fiz a ponte, portanto, ao fazer essa observação, para a margem sul do Tejo. Porque eu sou originalmente da margem sul do Tejo, eu cresci em Fernãoferro, eu sou da Almada originalmente, e eu comecei a reparar, não em Almada, porque a Almada já estava muito cheia nessa altura, mas comecei a reparar, por exemplo, que em Fernãoferro estavam a mudar-se para lá muitas, muitas pessoas. E essas pessoas são de uma demografia diferente daquelas que já lá habitavam. Portanto, estamos a falar de casais, jovens, com filhos, e as pessoas que lá viviam já, pronto, já que já lá viviam há uns bons anos, já são pessoas assim dos seus 50, 60, 70 e 80 e para cima. Então eu comecei a fazer este paralelismo como muitas pessoas em Fernãoferro realmente ganharam novos vizinhos. E eu no Reino Unido a pensar nesta questão de as pessoas espreitarem das suas janelas até ao jardim dos vizinhos, na margem sul está a acontecer exatamente a mesma coisa. Então, eu criei estas duas personagens na minha cabeça, que eram o Elias, portanto, o Elias, o idoso, que então vivia já há muitos anos na margem sul, nomeadamente em Fernãoferro, e depois a nova família que se vinha mudar para a casa nova, recém-construída, que são os pais do Santiago e o Santiago. E, no fundo, a história surgiu também para eu expressar-me acerca de alguns temas que me preocupam. E sim, daí é que vieram os temas então, nos quais eu me inspirei. Queria falar sobre a solidão na velhice, queria falar sobre uma criança que não é amada pelos pais, uma criança que é deixada horas a fio em casa sozinha e não tem nenhuma atenção dos pais, ou seja, os pais nem sequer tentam compensar o facto de estarem muitas horas fora e de trabalharem tanto. Queria abordar aqui estes temas e queria trazer uma amizade bonita que os salvasse das suas solidões. Então foi um bocadinho daqui que surgiu a ideia. Claro que depois eu desenvolvi a história na prática, porque é muito assim que eu trabalho. Eu tenho a ideia inicial e depois tenho a ideia de alguns pontos da história que vou desenvolver e a seguir escrevo a história e é na prática que eu a sinto. Portanto, eu sinto a história mesmo no processo da escrita. E a história do Elias e do Santiago, de certa forma, então, surgiu em mim. Eu fui escrevendo e quase como se fosse a mediadora daquilo que eles me diziam. Portanto, eles ganharam vida muito rápido. A vida do Santiago, enquanto criança de 10 anos, que adora Harry Potter, que é deixada horas a fio pelos pais e que vai para uma escola nova sem referências nenhumas para o novo sítio para o qual se mudou. E o Elias, cuja mulher morreu e os filhos emigraram todos, cada um para o seu país. Toda esta história foi-me surgindo também na prática. Então foi daqui que surgiu a inspiração. Muita atenção também que a ideia surgiu em maio de 2020, mas eu só comecei a escrever o livro mesmo em novembro desse ano. Portanto, ainda foram aqui alguns meses de incubação da ideia e foi muito giro, porque eu adoro este processo de incubar as ideias e de pensar sobre elas. Eu adoro mesmo isso. Portanto, espero ter respondido às 3 perguntas.
Foi às 3 perguntas, sim. Foi às três? Da Carla Boa. Geraldes, da Isabel, que adentrou também agora, por isso apanhou ainda parte da pergunta que te fez, e Boa. também da Rosalina, que também tinha acabado de entrar, por isso. Acho que as três, Uhum. pelo menos a Carla Geraldes deve ouvir depois na live, quando eu puser também no Instagram. Ai, Não, obrigada mas pelas perguntas. Gostei muito. Gostei muito. cada uma quase à sua maneira, mas quase todas a direcionar ao mesmo, ao fim e ao cabo. Tu disseste, Mas, tem as suas peculiaridades também, as suas diferenças. claro. Eu gostei particularmente da história porque, sim, é aquilo que tu dizes que. Pronto, olha, vês, a Isabel já está a agradecer a resposta, Obrigada, pelo menos. Isabela. Obrigada eu pela pergunta. Eu gostei particularmente da história, sim, da parte que, sim, é falado da solidão, neste caso, é falado também da negligência que acaba por existir nos Sim. pais, quase em hoje em dia, que é Uhum. deixar uma criança sozinha durante horas e horas. Uhum. E depois também, eventualmente, o próprio bullying que é passado pela própria criança até na escola. Sim, E foi uma conversa que tivemos hoje à tarde, nós as duas, de sim, eu, infelizmente, também passei, e houve muito mais gente a passar também pela mesma situação de bullying. claro. Só que hoje em dia Infelizmente. acho que é mais grave o bullying porque há o cyberbullying. Também. E isto é uma das coisas que a mim me faz um pouco de confusão, porque na altura, no tempo que eu passei, não havia este cyberbullying, ou seja, eu saía da escola e o bullying terminava ali, ou seja, eu ia para casa Sim, descansadinha, que era o meu mundo. Hoje em dia, infelizmente, já não há isso. E essa é sim, uma história que eu acho que deveria até de passar nas escolas, porque sim. traz a mensagem não só da solidão, como também do bullying em si. Por isso, sim. A Isabel também diz: Ok. adorei a história, o livro e a história, muitos parabéns, quero ler mais. Toda a gente vai Obrigada, pedir mais, sabes? Mas sim, acho obrigada. que foi Mas, brilhante, porque este livro vicia mesmo. Vicia, não há hipótese. Eu posso dizer que eu não li durante um dia inteiro, porque tive de trabalhar, mas claro, estive durante o meu horário de trabalho a pensar no livro. Eu disse: claro. porra, eu quero acabar o trabalho o mais rápido possível para ir para casa para acabar de ler este livrinho, porque a Oh, história não me está a sair da cabeça. E acho que houve mais gente que obrigada. aconteceu isso, com certeza. Mas, mas Raquel, ainda voltando aqui a esta questão, e obrigada pela tua partilha, esta questão do bullying é muito difícil de retratar. Só para mencionar isso, custa muito falar sobre esta questão, e é como estávamos a falar, não é? Acho que todos Uhum. nós, em toda a nossa vida, eventualmente sofremos com isto. Umas pessoas mais do que outras, não é? E eu no livro, quem estiver atento, a referência que eu faço no livro em relação a exatamente esta coisa que eu vou dizer é intencional. Para explicar que nem todas as pessoas estão expostas ao bullying e nem todas são expostas da mesma maneira. Mas há lá uma Uhum. referência que eu faço que é não é como ser constante, já não sei dizer exatamente que palavras é que usei, mas os bullies não vão atrás do Simão e da Constança, não Uhum. é? Vão atrás de mim. E isto, o que é que isto quer dizer? É que há pessoas que quase são intocáveis. Sim. No bullying, os bullies escolhem as pessoas mais, à partida, mais frágeis. Pode ser emocionalmente, pode ser fisicamente, mas escolhem essas pessoas porque sabem que contra elas não têm hipótese. Então, conseguem fazer delas alvos. Um, e eu própria vi isto acontecer, não é? E quando era miúda também observava estas coisas. E eu, como professora que fui, também observei estas coisas. É uma dor enorme. Eu, enquanto adulta, e eu refleti muito sobre isto no livro, eu estar a observar situações que eu reconheci. Espera, eu em miúda lembro-me de ver isto acontecer, às vezes comigo, outras vezes com outras pessoas. Nunca chegou ao ponto, felizmente, nunca me fizeram nada semelhante àquilo que fizeram ao Santiago, mas disseram-me coisas muito feias e disseram-me coisas que eu não consigo, de alguma forma, conceber que se diga a uma criança. Um, mas realmente aquilo que eu retratei é um caso extremo de bullying, sim, sem dúvida. Atenção, é violência física muito gráfica, mas efetivamente existem pessoas assim, existem pessoas que magoam os outros desta maneira. Então, hum, eu também, de certa forma, ao retratar estas situações, quero que as pessoas percebam isto existe, isto está nas escolas, isto acontece todos os dias e às vezes as pessoas nem sequer têm noção. O ciberbullying ainda é pior, quer dizer, não pondo cada um num patamar, mas o cyberbullying é como estavas a explicar, Raquel, ele vem contigo até casa, porque uma coisa é, parou a escola, já não há cá mais comunicação. Quando existe as redes sociais e quando existem inúmeros meios de comunicação,
O ciberbullying parece que vem, lá está, vem atrás. As pessoas continuam lá a fazer a vida das crianças no inferno. Enfim, é um tema que acho que é muito complexo e, e eu tentei retratar isto da forma mais específica possível para as pessoas perceberem que o bullying tem uma faceta muito, muito, mas mesmo muito cruel e que pode acontecer a qualquer um de nós, em qualquer altura, basta simplesmente nós sermos o alvo de alguém e nem sequer o pedimos para ser. E às vezes, infelizmente, é isso é que a mim me causa mais espécie, que é ver que, e nos casos de hoje em dia, até nós ligamos a televisão e vemos isso, de qualquer coisa é tudo ser posto na internet, vai tudo logo para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, seja o que for. Sim. Isso causa-me, como é que eu posso dizer? Não é repugnação, mas raiva. Acho que é mais Sim. raiva, Sim. porque os agressores, depois tu fores a ver, se calhar ao pé daquela pessoa não são tipo nada. Sim, 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 São é mesmo aquelas verdade. que querem mesmo ser refias, ponto. E depois vai-se a ver, e se calhar são aqueles que são os mais refias, são aqueles que se calhar acabam por ter uma vida mais pobre. Ah, E sem se calhar depois deviam olhar para dúvida. trás e dizer, não devia se Sem calhar ter dúvida. feito isto. Sem dúvida, sem dúvida. E é preocupante nós assistirmos a isto e depois é as marcas que isto deixa, não é? Não é só uma coisa momentânea, não só acontece naquele momento, isto fica gravado nas memórias das pessoas, leva-as até muito, muito tarde na vida. E claro, depois depende do processo de cada uma, se perdoam, se não perdoam, claro, mas é uma situação que mesmo marca muito profundamente. Eu lembro-me de estudar isto em psicologia porque é a minha formação de base e porque era um tema que me interessava muito estudar, porque, para já, a minha especialização na psicologia foi as necessidades educativas especiais. E as crianças com necessidades educativas especiais eram targets muito frequentes. Então havia toda esta questão também do bullying associada. Era terrível assistir a estas coisas e foi uma das razões também pelas quais eu não consegui ficar nesta área. É mesmo muito difícil ver certas coisas que acontecem e é muito difícil ver um sistema a ignorar isto. Também É, é muito grave. Eu é. estava um bocado farta disso. Um, mas sim, realmente mas é um tema que deveria ser mais falado. Eu sinto que as crianças aos poucos vão tendo uma maior noção do que isto é. Lá está, também estarem conscientes do que é que está bem e do que é que não está bem, o que é que uma criança pode fazer ao outro e o que é que não pode fazer, não é? E a noção aqui da liberdade do outro e da minha liberdade e o que é que eu posso fazer e o que é que não posso fazer, não é? É um problema, infelizmente, que é estrutural, já vem de há muitos anos. E eu acho que partilhei até num direto uma coisa que me chocou. Quando eu estudava psicologia, uma vez estava numa sessão de esclarecimento de dúvidas, creio eu, e lá está, eu acho que me pus a falar de bullying com o meu professor, porque eu devia estar a fazer um trabalho, alguma coisa assim, devia estar a escrever um relatório sobre isso. Um, e eu lembro-me dele dizer, e eu fiquei chocada, isso no meu tempo não se chamava bullying. Pois. Eu fiquei assim. O que é que queres dizer com isso, não é? O que é que tu andaste a fazer? Eu só pensava nisto. Ahm, lá está, lá está. O que é que as pessoas estão a fazer aqui? Nem sequer lhes chamam bullying. Isto é assustador, não é? Ver o que é que as pessoas É fazem neste assim, a sentido. nossa justiça, infelizmente, a nossa justiça, pelo menos cá em Portugal, também acredito que Sim, sim, também seja em quase um pouco em todo lado, não é tão forte, e nós vemos isso através do diário de sim, notícias, seja o que for. Continuamos a ver a violência doméstica, continuamos a ver violência no sim, namoro, que na sim. altura não era considerado violência no namoro, Pois, hoje em dia, graças a Deus, ainda já bem. é. Infelizmente ainda continuam a passar um bocadinho impunes a este tipo de situações. Uhum, E uhum. isso deixa-me tão triste por ver um sistema judicial tão fraco, que deveríamos ter até tão forte. Mas isso são outras conversas, infelizmente, mais Claro, políticas, infelizmente, que nós sabemos que, espero eu, isto que possa eventualmente mudar. Mas sim, em relação ao bullying, claro, acho claro. que as pessoas deviam procurar, inclusivamente, ajuda quando são vítimas de bullying, para que não aconteça como esteve para acontecer cá
mas acontece muito nos Estados Unidos, é entrarem com armas dentro de uma escola e matar toda a gente que aparece à frente. Exatamente, Faz- exatamente. Tem de deve ter muito evitado cuidado. mesmo Uhum. ao máximo, porque hoje vemos a pessoa, mas amanhã pode ser um dos nossos. Ora, E isso há que precaver bem mesmo. Bem. aí está. E foi uma das coisas também que, quando eu estava a escrever o livro, pronto, isto é só uma curiosidade, mas fez mesmo muita impressão. Eu tenho um sobrinho, na altura, ele hoje é mais velho, né? Mas ele na altura era da idade do Santiago. Então eu estava a escrever aquelas cenas de bullying e imaginá-lo a passar por aquilo, isso era Volta. atroz mesmo de descrever. Eu só pensava, espero que nunca lhe aconteça nada disto, porque é muito diferente. Nós estamos a pensar, aconteceu a alguém, outra coisa é acontecer aos nossos. Isso é Exato. muito diferente, é um peso muito maior. Muito mesmo. A Isabel diz: eu li em 2 dias, vês? Outra Sim. pessoa maluca como eu. Eu li em 2 dias, tive mesmo que acabar porque queria saber o que ia acontecer ao Santiago e ao Elias, e é, sem dúvida, uma lição de vida. Houve aqui uma Obrigada, outra Isabel. menina que publicou, acho que foi até a Leituras da Ju, se não estou em erro, que disse que o teu livro deveria de ser inclusivamente parte da. Ai, como é que ela disse? Eu estou a tentar procurar. Como é que ela disse? Está aqui. Este livro deveria fazer parte do Plano Nacional de Leitura. Obrigada. Eu concordo também. Porquê? Por causa da mensagem que existe através do bullying. E não só, também da solidão. Porque, lá está, continua a existir muita negligência por parte de pais, que continuam a dizer, o meu filho não faz nada disso. Minha gente, ele faz Pois. nas vossas contas. Por isso, não vamos julgar assim. Uhum. Ele não faz porque faz. Claro, Entretanto, claro. estou entrando. Eu não fui assinando que eu fui parando. Por isso, peço desculpa a quem foi entrando e eu não assinei. Que eu gosto de assinar as coisas Olá. que vão fazer. Dizemos olá agora, Raquel. Dizemos olá, obrigada por estar aqui. Isto está difícil hoje. O André Cardoso. Olá, André. O André escreveu um livro de poesia. A justiça, a ausência da justiça é o veneno da alma e a escuridão do mundo. Infelizmente vai continuar a existir. Mas espero eu um dia destes conseguir ver o fim. É isto, quase. Sim. Mas pronto. Claro. Continuando aqui e continuam a entrar pessoas. Olá, minha gente, bem-vindos. Sempre quiserem fazer perguntinhas à Elizabeth, façam, que ela também lê e eu também vou ler em voz alta também, porque depois, posteriormente, isto não fica gravado. Sim. Obrigada. Sabes que eu de vez em quando vou interrompendo só para ler os comentários, que senão eu perco o fio à meada. Claro. Mas eu gosto muito de ler os comentários, eu gosto mesmo muito de ler, portanto, Raquel, concordo. Vamos a isto. Eu tenho feito esta pergunta a quase todas as pessoas, que é, são várias questões, eu sei. Vamos a Uma isso. delas é, eu acredito que não, com o teu livro acredito que não, mas pode surgir alguém que faça uma crítica negativa. Primeira pergunta é, achas que o autor deve ser identificado com uma crítica negativa? Ok. Se o autor deve ser identificado numa crítica negativa, no sentido. Estás a falar então de uma publicação? Sim, por exemplo, eu faço. Sim. Sabes que não, mas eu faço, por exemplo, uma publicação a dizer eu não gostei do teu livro. Achas que, por exemplo, deveria ser identificada então a tua, ou melhor, a minha opinião, seja negativa, Sim. deveria do próprio autor a ser identificado? E olá, Andrei. Olá, André. Olá, Catarina também. Que encaixar aqui no meio. Olá, André. Mas achas que o autor deveria ser identificado em género de uma crítica negativa? Essa é uma questão interessante. Tinhas referido ainda há bocadinho que achavas que não tinham feito reviews negativas e já fizeram reviews negativas do Humor e uma Cerca, sim. Eu já as li. Não fui ver. Peço desculpa. Ainda não fui ver. Não Ainda não fiz a minha, eu vale a sei. pena. Eu acho que isto é mais importante para o leitor. É mais importante para o autor ler, se calhar, do que para os leitores, no geral. Quer dizer, eu digo isto, e no entanto eu fui ler as críticas negativas ao Lá Onde o Vento Chora, que para mim é um crime dizerem que aquele livro é mau, mas pronto. Essa é só uma opinião pessoal, que eu venero aquele livro. Lá Onde o Vento Chora é obra-prima de uma vida. Mas pronto. Eu ainda não assim, li, mas estou naquela. Ai, Raquel, é Eu ainda tão não bom. li. É tão bom. Tenho É tão bom. Vai ser o livro da tua vida. Se tu gostaste do Humor e uma Cerca, então vais ficar fascinada por aquele. Fascinada. Pronto, mas eu ainda não li, mas está na lista. Mas sim, Boa, continua. boa, boa. Olá, Catarina. Também.
Exato. A Catarina Gomes também entrou. Então, é assim, este é um assunto delicado. Tudo o que se refere a reviews negativas e opiniões menos boas dos livros é sempre um assunto delicado para o autor. Mas acho que o autor e a autora devem ter estômago também para lerem aquilo que nem sempre lhes vai, enfim, agradar muito, não é? Ou seja, eu, por exemplo, eu acho que até agora não aconteceu. Opa, negativa, aquelas mesmo brutais, acho que ainda não me identificaram. Mas não quer dizer que no futuro não venham fazer isso. No Goodreads já apanhei algumas reviews negativas e são opiniões das pessoas. Eu compreendo o que é que elas, com o que é que elas não simpatizaram tanto. Atenção, Uhum. porque é mesmo um gosto pessoal e isto aqui eu não vou discutir porque é um gosto pessoal, eu compreendo. Também há livros que eu leio que as pessoas adoram e que para mim não ressoam assim muito. Lá está, acho que é uma opinião subjetiva, mas é assim, eu acho que esconder isto também de um autor não vai ajudar, não é? Ou seja, se alguém não gostar de um muro e uma cerca e se me identificar na publicação e eu souber exatamente o que é que a pessoa não gostou, eu também vou aprender com isso. Agora, isto é um apelo que eu deixo sempre a quem faz reviews, porque eu próprio, antes de publicar livros, já tinha essa sensibilidade, que é, nós temos de compreender que quem está do outro lado, do lado de quem escreve, é uma pessoa que dedica muito, muito tempo à sua escrita, é uma pessoa que dedica muito tempo, à partida, espero eu, um, a aperfeiçoar o seu ofício. Então, à partida, o livro não vai sair cru, não é? Na sua primeira versão, no seu primeiro rascunho. Então, quando nós estivermos a escrever a opinião de um livro, ter esta sensibilidade para dizer o que é que não resultou, mas não atacar diretamente o autor. Ou não lhe chamar nomes, ou não. Enfim, não é? Não ser agressivo para com o autor nem para com o livro, ou dizer coisas do tipo. Eu já li coisas do tipo que foi o maior desperdício de dinheiro que alguma vez tive, ou uma coisa assim, ou que fiz. Sei lá, já li coisas como. Não sei qual é que é o propósito deste livro, se era vender, não foi um bom propósito. E eu achei isso Tão mal. tão grave, porque não se diz uma coisa dessas a um autor, não é? Um autor, a escrita é um ato de vulnerabilidade. Nós estamos aqui a escrever e estamos a partilhar com os leitores aquilo que escrevemos. Isto vem muito do fundo do nosso ser, não é? E vem mesmo de um espaço de absoluta vulnerabilidade. Então, quando nós escrevemos reviews, pelo menos ter essa sensibilidade. Eu, quando dou reviews negativas, eu também escrevo ao máximo, tendo em conta que se o autor ler isto, ou se a autora ler isto, pelo menos ela sabe o que é que não funcionou, mas é comigo. Eu vou dizer que o problema é da minha parte. Eu é que não me identifiquei. Não quer dizer que o livro seja mau. Eu não tenho de dizer livro é bom ou livro é mau. Para mim não é. Para mim não é bom, para mim não é mau, ok. Mas é a minha opinião e acho que temos de ter essa humildade enquanto leitores também. Eu sou leitora, portanto, também tento ao máximo escrever reviews sensíveis, não é? Mas acho que sim, podem identificar sempre. Aliás, é muito bom nós percebermos o que é que não funciona também para não cometermos os erros nos futuros livros, não é? E não sei se respondi à pergunta, mas, Responde. mas no geral, não sei se Mas queres debater esta eu questão. vou Acho que isso é acrescentar. interessante. Não, mas eu vou acrescentar mais uma coisita. Eu acho que sim, o autor deve ser identificado, mas deve ser identificado com uma crítica negativa, mas construtiva. Um pouco daquilo que tu Aí disseste. está. Ou seja, eu posso dizer de eu não gostei do muro e uma cerca, esta e esta parte, mas no entanto, houve partes que eu gostei que foram estas e estas partes. Aí está. Eu dou sempre este exemplo porque foi com quem eu tive mais próximo ao fim e ao cabo, que foi com a Iris Bravo, com o Ok, regresso de Julie Bloom. ok. Ela, inclusivamente, na Feira do Livro, com quem eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, estar com a Iris Bravo, não é? Tão bom. E ela perguntou-me qual deles é que gostaste mais. Eu disse, eu não gostei. Eu comecei logo a apontar. Eu não gostei do regresso da Julie Blue. Mas fiz-lhe Ok. questão de dizer, a escrita está boa, eu não inteirei-me da história, mas se calhar porque li numa altura que não foi boa para mim. Se Uhum. calhar eu se ler daqui a 1 ano ou 2 anos, se calhar até posso vir a gostar. Mas na mesma, seja como for, eu gostei. Está aqui, Claro. comprei, está aqui. Tá, quero que seja autografado na mesma, porque na mesma, eu gostei do teu trabalho, gosto da tua escrita, e eu quando gosto mesmo muito da escrita, não é só porque eu conheço o autor, mas porque gosto de tudo que a pessoa lança e escreve, Claro, eu claro, gosto claro. de comprar. Por isso é que eu tenho esta pequena, tu não vês, mas pronto, eu tenho esta pequena estante aqui atrás de mim, Eu sou imaginá-la, recheada de eu sou conteúdo. imaginá-la. Pronto.
mas recheada, ou bem recheadinha de autores portugueses aqui. Tenho também estrangeiros, não vou ser cínica nem Claro, hipócrita. claro. Então uma questão assim. Também eu tenho, não é? Mas pronto, eu na mesma, eu quando encontro um bom livro de um autor português, eu não tenho problemas nenhums em dizer, acabei, como fiz contigo, e como fiz também com a própria Andreia, como fiz com mais gente, de dizer, olha, eu gostei do livro, houve partes que eu achei que podia ter um bocadinho mais ou menos de palha, mas isso é a minha opinião, Claro. óbvio. Mas, no entanto, a escrita está bastante fluida e eu fiquei viciada. O Tão André é bom. gozar comigo. Eu não estou a perceber porquê, porque ele diz só pequena, entre aspas, eu não estou a perceber qual é a tua drama, mas pronto. Como é o caso também da Andréia Ramos, que está aqui. Por exemplo, eu não conheci a defensora do oculto, se não estou em erro. E agora, Uhum. porque gostei de ler o... Espera que eu agora tenho que vir aqui atrás a ver. Um Amor na Porta da Frente e de Espanha Sim. Sem Amor. Sim, Adorei. E agora quero ler os antigos dela. Porquê? Porque é sim. aquilo que ela também está aqui a dizer e a mencionar. E se acontecer o livro ter sido como se fosse o seu primeiro manuscrito, erros, incoerências, frases incoerentes, o que é que acham? Eu na mesma, sendo a primeira pessoa, ou o primeiro livro, seja o que for, eu pelo menos, olá Alexandre, eu pelo menos eu gosto sempre de dar mais uma oportunidade ao próprio autor. Isto porquê? Porque não é pelo, isto é 30% de autores portugueses e aumentar. Amiga, não vamos falar sobre isso porque a minha eu não vou contar então, porque eu só tenho estas duas aqui atrás de mim e já estou com uma terceira a meio. Por isso eu não vou comentar sobre isso. Adoro, Não vou adoro. Que lindo. Eu tenho que arrumá-la, eu de facto, mas eu não vou comentar. Continuando. Já aconteceu de eu não gostar de um livro Uhum. porque achar que uma editora Vanity quis publicar só porque sim. Uhum. E já apanhei livros da Vanity, que adorei, que é o caso da Alexandra Cruz, que acabou de entrar, como o caso, por Exatamente. exemplo, da Sabrina Areias, como o caso de Sandra May, que é uma edição Sim, sim, de autor. sim, 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 E sim, não é sim, sim, porque sim, eu sim. conheço e primo com elas que vou dizer, não sou, primeiro eu não sou daquelas pessoas que gostam de engraxar pessoas. Ponto. Pois, Eu sou muito frontal, se eu gosto, gosto, não gosto, não gosto. claro, E claro. infelizmente nós sabemos que há muita gente, não só pelo Bookstagram, mas fora, que, eu gostei, mas olha, podes-me oferecer o livro de borda? Eu não peço, eu compro. Ai, Eu tenho não, gosto ai, em não. comprar. Eu Ai, tenho gosto Raquel, em comprar. isso é a quantidade de pessoas que já me enviou mensagem a perguntar se eu posso oferecer o livro. Não. Aliás, Não, tu e eu tivemos essa conversa na Feira do Livro. Eu disse, eu quero comprar o teu livro, obrigada. gostava de ter autografado por ti já, mas Claro, eu no dia que eu tive, que tu estiveste cá, eu não tive a hipótese de ter o teu livro autografado. Por pois isso, a ver se a foi. gente consegue combinar É antes de ires. E verdade, é por acaso verdade, é verdade. tivemos azar. Sim, Tivemos azar. sim, 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 sim. Não, nós conseguimos eventualmente. Mas Raquel, este tema é tão interessante. Este tema é tão interessante. Eu concordo tanto contigo, porque, atenção, vamos aqui dividir as coisas. Este tema aqui diz-me muito, sabes? Diz-me tanto, tanto, tanto. Vou pegar aqui naquilo que a Andrea disse, não é? E se acontecer o livro ter saído como se fosse o seu primeiro manuscrito, erros, incoerências, frases incoerentes, o que é que acham? Ok, isto é um tema grande, eu sei, mas vamos lá ver uma coisa. Um, Andrea, eu não sei se te referes ao teu Defensora do Oculto 1. Eu não achei ali grandes erros nem grandes incoerências. Se apanhei uma gralha ou duas, foi muito. O texto estava bastante limpo. Portanto, no teu caso, não tenho nada a apontar. Eu adorei esse livro, atenção, e é uma coisa que eu lhe digo. Aquele livro fez-me rir tanto, foi tão divertido, foi tão leve, foi tão bom. Eu gostei, foi como regressar aos meus tempos de adolescente. Eu adorei aquilo, adorei a sensação. Raquel, eu vou concordar contigo a 100%. Não é por o livro ser de uma vanity que é mau. Isto quem pensa assim Está começa errado. mal. Há Está errado. histórias espetaculares publicadas por Vanities. A minha pena é uma editora não pegar nelas. A minha pena é essa, porque temos escritores muitíssimo bons que às vezes começam em Vanities e tudo certo, ok? Mas não desistirem sempre do seu sonho de serem, se efetivamente querem ser autores de carreira, então trabalhar nesse sentido. É assim, há livros de editoras tradicionais bons, há outros que são menos bons, há editoras Vanity que publicam livros bons, outros menos bons, porque é assim em todo lado. Isto não há aqui propriamente uma fórmula que dizem todos os livros tradicionais são bons. Não, 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 um não bem grande. Um,
depende só, depende de tantos fatores, sabes? Mas nós temos tão bons autores, tão boas autoras. E assim, realmente, pronto, aqui é a questão dos erros, dos erros gramaticais e assim. Pronto, para mim faz um bocadinho de confusão, não é? Porque eu dou mentoria e é uma das coisas que eu estou sempre a ajustar nos manuscritos e a olhar para eles e a fazer esses ajustes das incoerências na edição, até da virgulação, por exemplo, até lá está das gralhas, embora depois a parte final seja feita pela nossa revisora, mas mesmo assim, tudo isto, todo este trabalho aqui é importante. Agora, isso não tira mérito à história. O que para mim Uhum. me faz confusão, e isto, sinceramente, é mesmo um turn-off enorme para mim, é a história em si não ter fundamento nenhum, arrasta-se, não tem ação nenhuma, e nem sequer é ficção literária, portanto a questão é essa, nem tem essa justificação. É uma história que não foi trabalhada desde o início. E além de ter as questões das gralhas e das incoerências, ainda se arrasta, ainda, não é? Uhum. Então, este trabalho devia ter sido feito antes, mas é só a única questão. Isto não é, atenção, isto não é exclusivo das Vanities. O trabalho tem de ser Não. feito sempre, em qualquer editora que seja. Sempre. Ah, é isso que eu também acho. Por exemplo, eu falei nisso por acaso na sexta-feira passada, que foi na sexta-feira passada que eu tive com a M. Rose e falei de uma situação que eu soube há muito pouco tempo e isso deixou-me tão triste, porque perdemos, entre aspas, mais uma autora. Não. Eu ainda não li nada dela, porque estou desertinha para conseguir encontrar os 2 livrinhos dela, Uhum, uhum. da Velha Lenda, a Ellen White, que Ah, teve eventualmente, sim. pois, ao que parece, classificaram um livro dela e recebeu tantas reviews negativas, por isso é que eu faço sempre questão de fazer esta pergunta a todos, da mesma forma, porque ela, ao que parece, teve tantas reviews negativas que Uhum. desistiu da carreira de escritora. Oh, não. Exato. Isso é horrível. Por isso é que eu faço mesmo esta questão de. Porque acho que isto é um tema que, embora não é bem tabu, mas acaba por ser tabu. Porque há pessoas que Claro. lidam bem com as críticas, há outras pessoas que não. Eu acho que, a partir do momento em que tu escreves um livro, isto é a minha opinião, mais Claro, uma vez, a partir do claro. momento em que tu escreves um livro, tu tens que estar já preparado para. Não vais agradar a toda a gente. Ponto. Claro que Ok, sim. está um livro bem escrito? Sim. Mas há pessoas que se calhar não são do mesmo género literário. Tudo bem, Não, eu não, já é faço verdade, é verdade, é verdade. isso e É eventualmente verdade. vai acontecer. Há pessoas que não vão gostar daquilo que vão ler. Mas sim, continua a haver esse mesmo estigma de quem escreve numa Vanity não é autor. Enganem-se. Eu fui aquilo que eu já disse e vou voltar a repetir as vezes que forem necessárias. Um autor é um autor a partir do momento em que já escreve um livro e que já tem o livro Ora aí editado. está. Ora aí está. Ponto. Por E é isso, já escritor muito antes. A exatamente. partir do momento em que não consegue não escrever, já é escritor. Pronto. Isto antes da publicação ainda, não é? Essa é a minha opinião, Sim, sim. porque há um bocadinho de tabu sobre esta mesma situação. E Yeah. a Catarina também menciona isso mesmo, que é esta dicotomia de vanity barra tradicional retira tanto da experiência do leitor, na minha opinião. Eu nem reparo na editora quando compro um livro. Nem sabia o que era uma vanity até há poucos anos. É verdade. Infelizmente, e é um pouco o estigma que ainda continua a surgir aqui nesta mesma comunidade, é mesmo isso, de porque, por exemplo, vou mencionar porque ela está aqui, a Alexandra Cruz escreveu numa editora Vanity, eu não vou ler porque eu não leio nada da Vanity. Não. Acho que devem Isso é uma ler na mesma. parvoíce. Isso é uma parvoíce. Mas porquê é que Na não vai mesma ler? acontece. Exato, na mesma acontece. O que eu costumo sempre aconselhar é leiam, experimentem. Pelo menos Claro, podem dar a vossa mais honesta opinião de eu gostei ou não gostei. exatamente. Eu só, Peço desculpa. No caso eu da vou só aqui Alexandra, dizer, eu só quero dizer aqui, hi Ellie. É só porque eu tenho aqui amigas estrangeiras também a ver a live, então só queria dizer olá. eu peço desculpa, nós falamos em português, mas eu gostava de um dia destes Mas entrevistar ela, aqui alguém estrangeiro para não, pôr mas aqui no ela inglês. percebe espanhol, portanto talvez assim, um bocadinho de lado consiga ouvir, assim. Mas desculpa ter te interrompido, Raquel. Não, não faz mal, mas espanhol não é a minha área, mas pronto, inglês chave-me. Mas espanhol não, lamento. Perdona. É aquilo que eu consigo dizer, perdona. Eu, por exemplo, eu posso ter um atrito, não é bem atrito, vá. Eu posso não gostar de uma editora por atitudes que tenha tido, eventualmente comigo, mas na mesma eu não vou deixar de ler livros da editora, porque saem livros bons. E na Sim. Vanity eu vejo isso, de, porque a editora X publicou, ou aquela autora publicou naquela editora X, eu não vou ler. Hum,
Mas porquê? Vou só. Espera aí, deixa-me só de esclarecer aqui a leitura do jogo, o que é a editora Vanity. Vanity é aquelas editoras que. Eu vou ter que traduzir isto ao máximo, que são aquelas editoras em que tu pagas para editar. Ou seja, tu escreves, tu pagas para que seja publicado o livro e, eventualmente, o custo que possas ter também é baixo. Acho que, perdoem-me se eu não estou a conseguir decifrar bem, mas é aquilo que eu acho de uma editora Vanity. Sim, sim. Se Sim, quiserem uma editora explicar mais, Vanity é uma editora. Mas repara, Raquel, é mesmo como estás a dizer, é uma editora Vanity, basicamente, se formos a traduzir à letra mesmo, Vanity quer dizer vaidade, não é? E mesmo no estrangeiro diz-se que é uma editora de vaidade. Portanto, é para as pessoas que, supostamente, atenção, isto é supostamente, querem publicar livros apenas por vaidade. Ok, isso é um conceito, atenção, mas é um conceito neutro. Nós não temos de associar nada a isso. Para mim, a única coisa das Vanities que está errada é a falta de transparência. Uma coisa, imaginem, se a cultura não tivesse publicado um Muro e uma Cerca, e se eu quisesse imprimir um Muro e uma Cerca na mesma, eu ia a uma editora, e lá está, eles chamam-se editoras, mas eu acho que eles são prestadores de serviços. Portanto, eles são gráficas, lá está, porque depois tem de se pagar os extras, não é? Se quer edição, se quer revisão. Mas se não se pedir nada disso, aquilo vai como está para a gráfica e vai imprimir, vão imprimir logo os livros assim. Para mim, a única questão mesmo com as Vanities é a falta de transparência, ou seja, os autores pagam na troca ou na promessa de terem o livro publicado e distribuído e com o marketing feito e na verdade não têm nem metade daquilo que eles prometem. Os livros à partida, atenção, não estou a dizer que daqui a uns anos não mude isso, mas à partida não vão estar nas FNACs, nem nas Bertrands, nem nas Almedinas, nem nas Notes, nem em qualquer um destes lados, não é? Então, eles quase que vendem este sonho ao autor, é isto que me irrita-me, né? Eles vendem este sonho ao autor e o autor pensa que vai ter o seu livro exposto em todas as livrarias e depois não tem. Tem nas livrarias que eles selecionam, no site e em poucos mais sítios e o resto tem de ser o autor a vender. É isto que é grave, pelo menos na minha perspectiva, em relação às Vanities. É o facto de eles não mostrarem logo à partida o que é que está incluído. Claro, são negócios, também estou a tentar vender, mas não de uma forma transparente. É isso que magoa. Não sei Exato. se, não sei se concordas, mas... A leitura de Jus, que é a minha amiga, já diz que já percebeu. O Soares Albuquerque diz que a autopublicação tem muito mérito, mas é diferente do trabalho como a Vanity. Atenção, eu não tiro o trabalho de autopublicação, aliás, eu dou o bem-aja a quem publica como autopublicação. Completamente. Não só porque ela está aqui, é a Catarina Gomes, temos o caso da Sandra Meio, por causa que ela também entrou também e saiu. Sem dúvida. Acho que quem passa por uma autopublicação é de louvar, porque tem o trabalho de escolher a capa, tem o trabalho de rever o livro, tem o trabalho de publicar, ou seja, de imprimir, e tem esse trabalho todo e de ainda ter que fazer a publicidade a isso mesmo. Por isso, acho que é de louvar todo o trabalho que tem, eventualmente. É verdade. Raquel, eu posso só aqui ler estes comentários que estavam aqui. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ler os comentários, desculpem, mas a Inês aqui, coisas aborrecidas, tinha dito, também adorei a Defensora. Eu acho que não há como nós não gostarmos da Defensora do Oculto. Eu adorei aquele livro. Andreia, obrigada. Ok. Está aqui para ler. Não me refiro a nenhum em particular, diz a Andreia, mas obrigada, falo no geral. A Alexandra Cruz diz concordo. A Catarina diz esta dicotomia vanity versus tradicional retira tanto da experiência do leitor, na minha opinião. Eu nem reparo na editora quando compro um livro. Nem sabia o que era uma vanity até há poucos anos. Pois, lá está. Exatamente esta a questão que estávamos a falar, não é? Sim. Depois a leitura Ju também já tinha perguntado, exatamente. Já estava para comentários, sim. Estamos ao mesmo tempo? Acho que sim. A Catarina diz, não editam, no máximo fazem uma revisão, por vezes promete edição, mas na minha experiência não houve edição, apesar do prometido. O Soares Albuquerque diz, sim, a falta de transparência. É a Maria. Pronto, eu só me apareço como Soares Albuquerque, eu não conheço, lá está. Peço desculpa. Diz, a falta de transparência é um dos maiores pontos negativos. A Alexandra Cruz diz, o problema é quando insultam, entre aspas, os autores Vanity, quando muitos nem sequer sabiam para onde iam. E depois entra aqui a nossa Sabrina Areias, que a gente já falou dela, não é? Olá, boa noite. Claro.
E ela diz, a Alexandra continua a dizer que é e não demonstrar o apoio aos autores. Exatamente, exatamente. Isso é uma Pois, das coisas exato, que eu isso. também reparei. Peço desculpa. É uma das coisas que eu reparei que eu conheci uma autora também, infelizmente também abandonou um bocadinho a carreira de autora, Uhum. que foi a Mónica Carvalho, se não estou em erro, que ela lançou um livro Não, não e eu conheço. fui à apresentação do livro em Lisboa e o mais engraçado era eu, duas amigas dela e mais ninguém. Nem sequer ninguém da própria editora estava lá. Ai, E eu que pensei, horror. exato. E eu pensei, é isto? É É mau. isto que É mau. que me magoa. E eu nem sequer passei pelo processo de uma vanity, mas lá está, dói-me por reflexo, por eu ver os autores a passarem por isto e dói-me, porque é uma falta de transparência que não se justifica. Digam logo, mais vale dizerem logo, olha, existem estes tipos de publicação. Pronto, e o nosso tipo Mas de vamos publicação fala isto, 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 aquilo. é serem Está feito, transparentes. Acho que devem ser honestos e dizerem, atenção, o Murilo claro, Acerca pode ser publicado, nós podemos publicar, mas olha, não vamos dar-te apoio, não vamos estar presentes. claro. Podemos eventualmente chamar-te, se calhar, para uma feira do livro e não vai haver muito mais do que isto. E tu ficas, ok, quer? Ou então, não quer. Pronto, aí está. Mas deixar a decisão do outro lado do autor, não é? Porque é Exatamente. melhor. A Valentina, olá Olá, Valentina, ainda não Valentina. li o teu livro também. Peço desculpa, mas está na minha lista. Valentina, Ai, está na minha Valentina, lista para dizer. eu também tenho de ler o Vertigens, mas já ficou a promessa que eu, quando for a Portugal, eu vou tratar disso. És tu e eu, porque na próxima feira do livro, Jesus, eu vou andar atrás de vocês quase todas. Ai, tão Vocês preparem-se. bom. Ai, eu estou ansiosa, Preparem-se. eu estou ansiosa pela próxima Feira do Livro. Eu não acredito que a Feira do Livro já passou há tanto tempo. Meu Deus, já passou há tanto Pode tempo. ser. Pode ser desgraçar mais um bocado a carteira, não é? Pode, Yeah! pode. Bora, Por bora, bora, beijinho. vamos lá. A Valentina Mas a diz, Valentina tem razão. sim, é Não, a isso que eu ia revisão ler. tem muito que se lhe diga. E de que maneira? Exatamente. A André diz, no meu caso foi transparente, eu fui lá, reuni, fiz 1001 perguntas, entrei com as expectativas na ordem. Ok? Sim, só que o problema é que toda a gente tem, ou melhor, não conhecem, entre aspas, a parte da vanity, o que é que consiste eventualmente. A Alexandra Cruz pergunta, vanity ou tradicional? E isto porquê? Eu sei porque é que ela faz esta pergunta. Porque ao que parece, houve aí uma editora que dizia, sim, estamos a abrir a porta para autores portugueses, mas em parte abre sim, mas também acaba por ser um bocado vanity. É mau, porque deviam de ser logo, Uhum. lá está, transparência logo ao início para a pessoa saber se vamos a Ma- isso então. É metade, mas é metade. Desculpa, Raquel, deixa-me só tentar inteirar-me. É metade tradicional, metade vanity, é isso? Uhum. Ao que parece, Ou abre seja, a porta híbrida. a novos autores portugueses, Hum, mas ao que parece para esses novos autores, porque eu sei que é um risco que está a ocorrer também, ok. pedem então que, olha, então vamos lá fazer aqui umas continhas então à nossa vida. Ah, ok. Ok, ok. Portanto, é híbrida, é uma editora híbrida. Exato, está a passar a ser híbrida neste momento. Ok. A Sabrina diz, sim, o problema é que as editoras Vanity não apoiam os seus autores, lá está aquilo que eu estava a dizer há bocado, e a Alexandra diz, eu vi esse exemplo numa tradicional, provavelmente é aquela que eu estou a pensar, mas não vou divulgar, não é? Continuando. A Soares, que agora já não vou enganar, a Soares Albuquerque diz, acho que os autores estreantes não conhecem mais nada e pensam que é a única oportunidade de Pois, entrar no mercado. pois é. Pois, minha gente, não é. Tentar não custa. Então, vocês têm que estar cientes que há sempre um não à vossa espera. Não sei. Se houver um sim, maravilha. Se houver um não, vocês já têm que estar cientes que o não vai sempre aparecer na vossa vida. Claro. Se vocês forem bons como uma Alexandra, uma Valentina, uma Sabrina, uma Alexandra já disse, a Catarina, a Sandra May, vocês podem ter a vossa... e o Andréia Ramos, não é? Tenho E que André falar da Ramos, Andréia pois é. Ramos, Sim, sim, sim. verdade? Não, a Andréia Ramos ainda me mata. Mas se vocês forem tão bons que sejam igual a estas senhoras que eu mencionei e mais algumas, como um Diogo Simões, uma André Ferreira, seja o que for, vocês podem ter a vossa porta aberta. Mas mentalizem-se que o não está sempre ali ao virar da esquina. Ah, sempre. Sempre. Claro. A Sabrina diz, mas eles não me enganaram, só não me deram a informação completa e como era leiga, entrei às cegas. Mas isso não dá a informação completa também é omissão, portanto, de certa forma enganaram, o que é chato. A Catarina responde à Soares a dizer não concordo.
estão convicta que o autor que recorre a uma vanity já tentou as tradicionais e percebe a diferença. As motivações podem ser imensas. Isso eu também concordo. A Alexandra também diz, e sentem-se ofendidos se chamarmos de vanity. Auto-intitulam-se tradicionais. Eu acho que é aquela pessoa que, ou melhor, aquela editora. Ai, autora não! Aquela editora que eu estou a pensar, mas não vou revelar. Continuando, não me terizes, Sabrina, como é que se refuta ter uma edição num contrato quando é feita uma revisão? Revisão e edição não é o mesmo. Mas não se refuta uma coisa dessas em tribunal. Exato. Isto é um debate, não é? Isto é um senhor debate. Convidar uma data de autoras para, vamos falar de vanity, entre vanities e tradicionais, e temos aqui um debate até dizer chega. É. Pronto, está aqui aberto o debate. Não, mas sim. Mas olha, Raquel, eu quero só oferecer aqui uma perspectiva alternativa, que eu sei, atenção, eu sei que isto é um tema sensível e eu vou já preparada para isso. Tenham só, ok, vamos falar aqui das editoras híbridas, porque isto já é um modelo de negócio que existe noutros países. Reparem numa coisa, tentei só ter esta perspectiva um bocadinho diferente, que é, se houver uma editora tradicional, barra híbrida, não é? Que ofereça, ou seja, que mediante o pagamento, mas atenção, não é um pagamento à partida que vai ser semelhante ao de uma vanity, é uma comparticipação, não é? Sim, a Catarina está a falar, vamos falar do humor de uma certa. Já vamos voltar, sim. Sim, mas é só uma pequena perspectiva, só para pensarem, lá está, eu também estou a ambientar-me a esta perspectiva, atenção, eu só estou a partilhar aquilo que me passou pela cabeça, pronto. Então isso, por exemplo, se nós pensarmos, ok, a editora pede uma comparticipação para a publicação do livro, não é? Ok. E nós pensamos, epá, tenho de pagar, ou seja, eles não estão a investir 100% em mim. É verdade, é um facto, ok? Está aberto aqui. Então, mas por exemplo, mas é uma editora que me consegue fazer chegar às livrarias, que mantém exatamente os mesmos direitos, mais ou menos como a tradicional mesmo, ou seja, vai-me pagar mais ou menos, sim, é mais ou menos, é um preço standard, não é? Portanto, dos direitos de autor, vai-me pôr nas livrarias, consegue reservar-me espaços de lançamento, consegue fazer um bom marketing, e eu tenho de comparticipar um bocadinho disso. Pensei se não vale a pena. Atenção, não foi o meu caso, porque às vezes há pessoas que me vêm perguntar, não é? Tu tiveste de pagar alguma coisa para publicar? Não. Do Muro e Macerca, nada. Foi mesmo aposta direta da cultura, ok? Mas estou a dar este exemplo porque, vamos supor, num cenário hipotético, se a cultura me fizesse esta proposta, não fizeram, mas se me fizessem, e se fosse a cultura a fazer, eu aceitava. Por uma razão. Porque a presença que eles têm no mercado, para mim, constitui autoridade. Ou seja, eu vejo a cultura como sendo uma editora que está ao nível das outras editoras, embora não tenha a mesma dimensão, mas tudo certo. Mas é uma editora que está à altura das outras editoras. Então, se me pedissem uma comparticipação, mas me oferecessem a edição do manuscrito, a revisão, e bem feita, lá está, um designer de capa, se me oferecessem a capa, eu aí considerava. Porque o esforço para autopublicar, e aqui já não vamos entrar nas vanities, o esforço da autopublicação é muito superior para o autor do que uma editora vanity, uma tradicional. Por comparação, estou só a dar esta perspectiva. Se pensarem nisto desta maneira, será que não vale a pena? É que nas vanities nós pagamos, se calhar nós pagaríamos um balúrdio, não é? E eles não fazem metade do trabalho que dizem fazer, não é? Mas numa híbrida, talvez possam oferecer essas opções que também temos acesso numa tradicional, mediante uma comparticipação. Agora, mais uma vez, questão da transparência. A editora tem de dizer mesmo de caras, olha, entras, mas tens de comparticipar. Pronto. Por exemplo. Ok? Só estou a oferecer uma perspectiva diferente, não é? Para refletirem. Eu já sei que surgiram aqui uns comentários. Não me matem, por favor. É só uma perspectiva diferente na qual eu tenho pensado, ok? A questão aqui que se coloca é a própria editora em questão fez questão de querer publicitar que estamos a aceitar novos autores, mas não foi transparente de dizer, atenção, que possam eventualmente não, ou seja, não ser, como é que eu posso dizer, não ser totalmente tradicionais, mas acabar por vir a ser híbrida. Aí sim, acho que a pessoa já pensava se calhar duas vezes, lá está, eventualmente,
de Sim, se queria concorrer àquela dita que é tradicional e que acaba por não ser tão tradicional como isso. E lá está. É aquilo que os comentários estão aqui a pôr, e entre aspas, é mesmo esta que tu concorres para aquela parte que é tradicional, ou seja, claro, tu já sabes que é tradicional e claro. depois recebes aquela proposta de espera aí, mas nós podemos publicar-te, mas vais ter que pagar. Ou seja, tu não estás à espera de. Claro, é assim, é um choque, é um choque. Eu não estou a dizer isso, atenção, não estou a dizer isso. Aqui, mais uma vez, transparência total, ou seja, dizerem isso mesmo logo de frente. Eu aí, ok, é um negócio. As editoras são negócios, para quer queiramos, quer não. Né? Elas ficam com uma percentagem da venda dos livros, portanto, elas também precisam sobreviver, ou seja, é só, é só pensarmos nisto na nossa própria carreira. Isto vai ser benéfico para nós a longo prazo? Ou seja, se eu conseguir ter o meu livro nas livrarias, se eu conseguir chegar aos meus leitores, se eu conseguir escrever mais histórias, porque também investi um bocadinho, mas numa editora híbrida em vez de ser numa Vanity, por exemplo, que realmente, lá está, não cumpre a promessa de fazer chegar o livro aos leitores, será que isso não valeria a pena? Não é? É só mais nisto aqui para pensar. Mas queres ler os comentários, Raquel? Vamos analisar aqui o que as É pessoas isso que eu dizem? queria tentar ler, porque já estou a Bora, bora, falar bora. bem. Desculpa, Bem, desculpa. Eu lá está. entusiasmo a falar deste Não, tema. não, porque isto é um tema bastante controverso, porque é aquilo que eu estou a dizer. A própria editora em questão não foi tão transparente quanto isso, e isso está a causar Pois, assim uma pequena revolta entre o próprio mundo Bookstagram, porque claro, fartaram-se publicitar de nós estamos a querer publicar novos autores portugueses, nós estamos à procura do próximo manuscrito português, pois. e acaba por não ser assim tão tradicional quanto isso, porque Claro, se claro, fossem, claro. aquilo que eu digo, se fossem transparentes, sim, se calhar toda a gente já sabia para o que é que se estava a inscrever. Aí Ora, está, aí está. continuando, agora vou ter que puxar isto tanto para trás que vocês falam bastante, minha nossa. O objetivo de ir para, diz a Alexandra, o objetivo de ir para uma tradicional é não pagar. A Andréa Ramos diz, concordo completamente, para todos os efeitos é um negócio, assim protege-se e pode-se continuar no mercado e a apostar em mais. A Sabrina diz que também vindo de uma Vanity aceitava também. Lá está. E a Alexandra diz se eu tivesse que pagar para publicar o livro, prefiro então não publicar. Amiga, nós temos então autopublicação. Já falámos disso também na nossa live, não estou a perceber. Continuando. Isso só foi uma parte. A Andréa Ramos diz não foi a proposta que a saída de emergência me fez, mas se fosse eu aceitava. A Uhum. Alexandra Cruz diz é o mesmo que ir a uma entrevista de emprego e pagar para ser entrevistada. Um bocado assim, porque não vais assim ao coisa, ou desde não é? A Sabrina diz lá está, copo meio cheio ou meio vazio. Claro. E a André diz, por favor, Luís, não venhas a ver este comentário e não não me peças nada. E ela continua, não é, Alex, mas se investires, é tipo investir numa formação para seres contratada e depois já lá estás, é seres promovida. Só que isto lá está, é um tema que é controverso, nós já sabemos que sim, e vai continuar a ser por mais tempo, de certeza absoluta, enquanto não houver mesmo a transparência das próprias editoras. Isso. A Alexandra diz, Elizabeth, sei de editoras tradicionais que pedem tanto como uma Vanity para publicar. Isso é triste porque eles vendem uma coisa e é outra, que era aquilo que Pois aí estava a está. dizer. Aí está, aí está, falta de transparência. Eu também não concordo com isso. Atenção, eu percebo o que queres dizer, Alexandra, e atenção, eu não estou aqui a dar casos, exemplo, e casos de pessoas específicas, nada, nada. É só ponderarem no vosso futuro enquanto escritores, não é? A publicação é um processo complexo. É um processo complexo, ou seja, não vos vou mentir, mesmo para quem está numa tradicional, isto é uma pressão enorme. Por Uhum. isso, pensar a longo prazo, ok? O que é que querem fazer com a vossa carreira de escritores, não é? Se é mesmo. Enfim, se vocês querem autopublicar, é válido, é muito válido autopublicar. Eu compreendo porque é que um autor faria isso. Atenção, é preciso uma gama de competências enorme para o fazer, mas é possível. E se quiserem desistir por completas tradicionais, pá, eu vejo porque é que o faria, não é? A margem de lucro para os autores é muito baixa e compreendo isso. Mas lá está, mas nas editoras híbridas eu pelo menos veria isso como uma oportunidade, eu não vejo isso como sendo uma coisa, lá está, comunicado logo à partida, comunicado logo à partida. Eu sou muito a favor da transparência, ou me dizem imediatamente aquilo que são. Para vos dar um exemplo, quando a Cultura me enviou o contrato, eu fiz uma série de perguntas, porque um autor tem de ser proativo logo a dizer, olha, o que é isto, o que é isto, o que é isto? Tem de se dizer, Exato. tem de se perguntar, tem de se... Nós temos de perceber no que é que nos estamos a meter, não é? E por muito que estudemos,
Eu já tinha estudado muito sobre contratos de editoras e tudo mais. Eu fiz na mesma as perguntas, só para ter a certeza e para não ficar com aquela dúvida e se acontecer alguma coisa, como é que é? Não é? Convém sempre analisarmos isto, mas não entrem à guerra, por favor. Não, é aquilo que eu digo. Isto é um tema bastante sensível É, porque, claro que e é. volto outra vez a referir, que devia haver mais transparência, inclusivamente, entre as próprias, eu a dar-lhe com as autoras, as próprias editoras, Também. porque ao publicarem que e tal, estamos a querer publicar mais autores portugueses, mas Claro. não são transparentes quanto a isso. E, minha gente, vamos lá ser então honestos uns com os outros e dizer, atenção, nós queremos então publicar, mas este mas é sempre acaba por ser sempre importante. Continuando aqui a ler os comentários. A Catarina diz, respondendo a Alexandra, diz, Alexandra, não, é o mesmo que is uma entrevista, não teres uma entrevista de emprego, não teres o fit perfeito, mas tens potencial para crescer e entras à experiência, se resultar és promovida. A Vera diz, eu gostava de saber que editora é que é. É só estás atenta, amiga, que isto andou muito tempo a circular aqui nas redes sociais. A Alexandra diz, Andréia, não estou para pagar mais de 3.000 € para publicar um livro. A Andréia Ramos responde, honestamente, eu acho que isso é um não assunto, porque o acordo entre a editora e o autor só a eles lhes diz respeito. Na verdade, o que o leitor quer é o livro e qualidade, não chega como lhe importa. Isso é um facto também. Porque desde que seja um bom livro, mas Sim. desde que chegue às nossas mãozinhas como leitores, não tem problema. Claro. Como vocês lá chegaram, a gente também não quer saber. Nem o quanto vocês vão receber. Eu sou muito transparente também, assim. Sim. Não quero saber quanto é que vocês vão receber. Claro. Eu só quero que seja um bom livro deitado cá para fora, ou seja, mas que seja bom. De resto, não quero saber. Exatamente, pronto, exato. Isto é um problema mesmo dos autores, e os autores é que debatem estas questões que isto é, claro, eu percebo, mas faz sentido também partilharmos, porque eu acho que, pelo menos eu sou a favor disto, eu acho que surge mais empatia quanto mais nós soubermos acerca destes assuntos. Porque eu empatizo muito com as pessoas que estão em situações diferentes da minha e iguais à minha, porque isto é um tema sensível e diz-nos respeito a todos, não é? Se nós soubermos a dificuldade que é publicar um livro, também damos mais valor ao objeto livro, não é? Ao autor que o construiu, não é? Estes objetos. Eu estou agora, Raquel, estou a mostrar o livro. Estou a mostrar o livro. Este Vamos objeto. mostrar, nós temos que falar sobre isto, não é? Pois, claro, mas o objeto, eu estou só a dizer que, pronto, o objeto livro, ele até chegar até aqui, ele foi muito trabalho aqui investido, muito. Cada uma de nós escreveu e teve muito trabalho a escrever as suas histórias, muito desenvolvimento, muita dor de cabeça, provavelmente, mas muita alegria, espero eu. E se chegarmos até aqui é porque queremos também partilhar as nossas histórias com os leitores. Portanto, é sempre nesse sentido que vamos trabalhar. Sempre. E escrever o melhor livro possível, a melhor versão que ele conseguir ser, e independentemente de como chegar, não é? Claro que é isto que eu recomendo sempre, não é? Se um autor de carreira quer mesmo fazer carreira na escrita, à partida, se calhar não optar por uma vanity, porque eu aí acho que a autopublicação já tem mais mérito. Muito mais, aliás. Porque a autopublicação, ela está, tem um skill set muito mais complexo do que uma vanity, que lá está, mais uma vez a questão da transparência, que na falta da transparência nem sequer revêem o livro. E isso para mim, lá está, o autor faz o seu trabalho enquanto escritor. Ok, agora alguém que reveja, porque é sempre preciso um par de olhos extra no livro, revê-lo, e acho que isso devia ser um direito de todos nós que escrevemos, não é? Também termos o livro revisto, é uma parte do processo, é uma parte integrante. E lá está, é como a Andrea Ramos está a dizer, é bem escritos, não é? E a Catarina estava a dizer, e não acho que o objetivo seja não pagar, o meu objetivo, além do prazer da escrita, é mostrar que é possível escrever livros de um determinado género em Portugal. Yes. E bem escritos, como não é? diz a Ana também, não é? Pronto. Exatamente. Eu só vou ler os comentários, mas pelo amor da santa, eu quero falar sobre o Muro e uma Cerca. Vamos ler os comentários e a seguir vamos falar do Muro e uma Cerca. Façam perguntas também do Muro e uma Cerca. Façam perguntas sobre o Muro e uma Cerca também. Eu deixei na. Perguntas quiserem sobre o Muro e uma Cerca, está bem? Mas sobre este tema de vanities e não, vamos lá chegar a um ponto, está bem? Ora, a Alexandra diz: autopublicação tem que se pagar, Maria. Tem que se pagar na mesma. A Sabrina diz coisa chata porque não consigo ver os comentários hoje. Filha, eu vou lento. Não há problema que eu vou lento também. A Alexandra diz: sim, Catarina, eu entendo. Cada um tem a sua opinião, mas eu própria estou cansada de remar contra a maré. E infelizmente também conheço isso hoje.
Temos aqui uma nova autora que vem aqui ver, pelo menos já veio dar aqui o suor da sua graça, por isso, beijinho, que é a Mariana. Mariana Faria, acho eu. Olá, não ter- Mariana. Olá. Exato, espero ter peço desculpa. Ainda hoje me disseram que estavam tristes por uma livre ser Vanity. Explica que às vezes os melhores livros nas Vanities do que os tradicionais. É um debate saudável, é um facto. A Sabrina diz: dou o meu exemplo, comecei numa Vanity e continuo porque sinto o compromisso com os meus leitores de primeiro terminar a minha saga, ganho experiência, evoluí e termino este projeto para depois ir para o próximo projeto. Ok. É uma decisão completamente consciente. Isto é uma decisão consciente. A Mariana depois também comentou, não é? A dizer: eu sou apologista do casa um sabe de si, da própria casa, cada um sabe de si, cada autor é um autor, cada caso é um caso. Os leitores gerais fora do Bookstagram ainda mais não têm a noção, nem têm de ter como as coisas acontecem. Desde que o livro seja bom, não interessa como chega, autopublicação, Vanity tradicional, o que importa é uma boa história, concordo perfeitamente. É Faria: ai, peço desculpa, filha, desculpa, então eu enganei-me do teu nome, peço desculpa. Estava a ser fancy, então fiz o username. Mas olha, está fancy na mesma. E estou ansiosa para que o teu livrinho saia para o ano, está bem? Já vai ser Só assim. tipo ano. Vai, então claro, então ela está farta de coisa e tal e coisas de publicar. Agora é assim, O acho que é Instagram para não pode abril. apresentar os conteúdos. Eu acho que é para abril. O da Andreia é já em fevereiro Ai, tão e o da boa. Mariana é já para abril. Se não estou em erro na saída de Uau. emergência. Vocês corrijam-me se estou errada. O da Andreia tenho a certeza absoluta. Espera, como é que disseste? Disseste que são as duas da saída de emergência? Se não estou em erro. Acho que se não estou em erro, acho que são as duas a Ok. saída de emergência. Raquel, Eu não sei de nada. eu já tinha dado os parabéns à Andreia, ok? Mas parabéns, meninas, ok? Exato. Parabéns. Vocês Sobretudo, conseguiram então. parabéns por Continua. escreverem os vossos livros. Porque Exato. acho que isso também é para celebrar. Não é só publicação. Parabéns por escreverem os livros. A Leitoras da Rose diz: como leitora não me importa que seja Vanity ou não, o que me importa é a qualidade. E é isso, senhores, que estamos aqui a falar hoje. É a qualidade deste menino que está aqui, que foi lido por mim também, por mais pessoas aqui, espero eu, que se não leram, vocês não sabem o que estão a perder deste menino. Oh, Sim, Elizabeth, que estou a ver, mas eu vou mostrar outra vez o teu livro, está bem? Eu também. Porque a capa é maravilhosa. A escrita mega inteligente. E a leitura de Ju já está a dizer: já agora, Elizabeth, quando sai o teu próximo livro? Que é que eu também Olha, ainda no outro dia estava a falar com uma editora, perguntar-lhe quando é que estávamos a pensar em sair. Ainda não temos data certa, mas vai sair para o ano. E eu sei que vamos. Ele está aqui em cima. Eu sei que não conseguem ver na câmara, mas ele está aqui em cima. Este é o Projeto Mistério. É o título não oficial. Ele já tem título oficial, mas eu vou fazer suspense até um determinado até um determinado mês. Mas que vai ser um mês provavelmente perto do lançamento. Mas olhem, não temos ainda data específica. Vai sair para o ano, espero eu, na primeira metade de 2024. Ai meu Deus, 2024. Eu só pensar nisso, que dá-me um stress. Ainda nem sequer acabámos este ano e já estou a ficar estressada com o fim do ano. Ainda estou a pensar já no próximo. Mulher, ainda falta pelo menos 2 meses, mais coisa ou menos coisa. Puxa, para acabar o ano. passa a correr. Passa a correr. Temos na mesma. Eu ando a fazer pressing a quase todas as autoras que passam por aqui, por isso. Eu quero ler o da Sabrina, eu quero ler o da Sandra, eu quero ler o teu próximo teu, eu quero ler o da Andreia, eu quero ler o da Mariana. Minha gente, comecei a pensar na minha carteira, que a minha carteira não aguenta. Eu percebo, eu também percebo isso. Opa, mas olha, quando são livros dos nossos autores portugueses, eu fico mesmo, sabes, eu entrego. Epá, é com muito gosto. Eu sacrifico Também autores eu. internacionais para poder ler autores portugueis. Mas Eu. de caras. De caras. Portanto, Nossa, se vocês lançarem eu livros, tenho têm prioridade. mas não tenho. Eu tenho bastante recheada daqui de autores portugueses. Continua. Espera aí, que eu tenho que ler. A Andreia diz: eu li o Muro e uma Cerca numa tarde. Eu tive pena de não ter conseguido, porque acho que era um daqueles livros que eu ia ler numa tarde. Foi o único livro que isso me aconteceu. A Mariana diz: Mariana, como assim tu não leste ainda o Muro e uma Cerca, amiga? Oh, Temos que ler, obrigada. temos que ler. Vai viciar. Mas depois vais dar o feedback à Elizabeth, está bem? E podes também dar a mim, que eu também não me importo de saber. A Leitores da Rose diz só boas. Olha, outra menina que eu quero ler o próximo livro para o ano. Eu tenho que ter 2 trabalhos só para comprar os vossos livros todos para o ano.
Eu estou tramada. Só boas notícias, tantos livros bons que irão sair. A Catarina diz, pois a Catarina também é outra. Senhora, eu vou ter que fazer um pressing assim em privado, com a menina, porque eu quero o teu próximo livro. Mas isso são outros assuntos. Não consegui ler este livro de uma assentada. Como assim? Eu gostava de ter lido o livro de uma assentada. A André Ramos leu numa tarde, não é? A Andreia Ramos leu numa tarde. Eu gostava de ter lido também numa tarde. Se não estou em erro, a leituras da Ju, acho que também foi quase uma tarde, se não estou em erro. Se não estou em erro. Uau, obrigada. São super rápidas vocês. Obrigada, André. Olha, um beijinho. A Mariana diz, eu vou a Portugal e compro tudo dos autores portugueses. A Rainer está farta de gastar, ganhar dinheiro comigo em malas. Eu compreendo. Eu imagino. Eu compreendo. Porque o dia que eu vou à Inglaterra, seja ou até aos Estados Unidos, eu vou trazer uma mala só de livros. Olha, acontece mesmo. Acontece mesmo. Eu quando vou a Portugal, isto sou eu quando vou a Portugal também. Eu também tenho uma das malas do Pro que é só livros. 70% livros. A Catarina diz, no meu caso adoro o livro, mas é para ir lendo e digerindo. Catarina, este livro não dá. Miga, este livro não dá. A Mariana diz, eu sei, não me batam. A Andreia diz, Deus nem nos vou ter de ir, vou depois ver o resto. Já sabes que vai ser publicado na minha rede e também que eu vou convidar a Elizabeth para ser colaboradora. E vai ficar nos dois. Yes. Foi mesmo um domingo, vês? Eu disse, a leitura de Ju também leu no domingo. E foi porque vocês são super rápidas. Eu falei do livro. Foi logo. Eu falei do livro à leituras da Ju e disseram-me assim, ok, então eu vou ler. E quando ela leu, ela disse-me assim, eu vou-te bater porque o livro é demasiado bom. E eu não tenho culpa a autora. Obrigada. Obrigada. Opa, vocês são incríveis. A Sabrina diz, ainda não li, mas está na minha lista. Amiga, vai comprar. Tu vai comprar e vai ler. Eu agradeço. Cada compra que fazem é um apoio que vocês nem imaginam. A sério. Mesmo muito grande. E depois publiquei e identifiquei a Elizabeth, está bem? Sim. Sim. A Catarina diz, não é porque a escrita não seja fluida nem a história cativante, mas eu não consigo ler e gerir certas emoções ao mesmo tempo. Eu percebo. Eu já li comentários de pessoas que choraram. Aliás, acho que a leitura de Ju, acho que até chorou, se não estou em erro. Se não estou em erro. Sim. Não é para degrir a minha amiga, não. Mas acho que foi ela que me tinha dito que tinha chorado com o fim do livro. Mas ou foi ela ou foi a Geraldo? Seja como for, disseram-me que o livro foi de tal maneira, tão tocante, principalmente aquele fim, que eu não quero comentar, mas aquele fim ninguém espera. Um fim tão abrupto, mas Elizabeth, depois temos de ter uma conversa em privado entre nós. Está bem. Eu dei o fim que achei eu dei o fim à história que eu achei que ela precisava. Ok? Está bem, uma iniciativa. Pronto, a gente esperava que fosse um bocadinho mais feliz, não é? Mas pronto. A vida nem sempre é assim. Temos de ter em conta, não é? Para o realismo das coisas. Eu sei. Mas pronto, continua. A Mariana diz, acontece sim, eu escondo uma saca debaixo do casaco. Ainda bem que ninguém está a ler isto das companhias aéreas. Mas eu já tentei fazer isso. Eu já tentei fazer isso, Mariana. A questão é que, epá, às vezes eles apanham, não é? O que é que trazem? Não, por acaso não. Por acaso eu sou mais discreta porque não levo assim tantos livros que é para não dar tanto nas vistas. Mas às vezes é um saco de pano. Com os 6 livros. Agora ainda bem que não viste, porque eu ia deitando a câmara abaixo, ou seja, barra telemóvel, mas pronto, eu derrubando esta coisa, só estava-me a mexer. Ainda bem que não viste. A leitura de Drew diz, sim, a culpa é da Raquel, não é? Pois claro, alguém tem que ser culpada. Lágrimas nos olhos. E a Sabrina diz, nada de spoiler. Eu não estou a fazer spoiler, senhora, só fiz um pequeno comentário, mas depois eu tenho que ir privar com a Elizabeth só um pequeno comentário. Que eu vou querer mesmo ler o livro. Amiga, vai ler, porque o livro é bom. Eu ensino-nos os meus truques, não pode ser um saco de pano. Eu, por acaso, tenho um truque. Ai, mas eu não sei se isto se pode partilhar, mas... É melhor partilhar privado. Não vai estar barraca. E depois a amiga pode fazer. É melhor partilhar em privado. Ok. Olha, mas Mariana, depois partilha os teus truques. Exato, mas em privado para a Elizabeth, está bem? Mas depois partilha para mim também quando eu for viajar. Mas quando for, ainda vai ser longe. Olha, tu já falaste que és leitora, mas eu quero saber quais são os teus autores favoritos, portugueses e não só. Ok. Favoritos. Ainda bem que... Olha, obrigada.
por me perguntares autores. Porque quando me perguntam quem é o teu autor favorito, não sei. Eu não consigo escolher. É difícil. É difícil, Então, às vezes. é muito difícil. Então, eu diria que, neste momento, eu tenho autoras favoritas, embora há ali um homem que está a concorrer para o título. Eu já vou dizer qual é. Pronto. Mas autoras portuguesas favoritas, a Maria Isaac. Adoro a escrita dela. Adoro genuinamente aquilo que ela escreve. Ela tem uma escrita muito melódica e está cheia, ou seja, em termos técnicos, da técnica da escrita, né, eu analiso muito isto porque também dou formação na área da escrita e dou mentoria. Eu analiso muito isto ao pormenor. Eu, quando estou a ler um livro, eu estou a ver exatamente qual é que é o raciocínio por trás da pessoa que escreveu aquilo. Ela aplica tanta técnica de escrita nos livros dela, a sério, fabuloso, fabuloso. A Maria Isaac, sem dúvida, das minhas autoras favoritas. A seguir, Susana Piedade, escreve belíssimamente. Se ainda não leram O Lugar das Coisas Perdidas, leiam. É um livro fabuloso. É um livro que tem uma escrita mesmo, mesmo, mesmo boa e trabalhada. Lá está, uma escrita, por exemplo, que é diferente da minha, mas eu consigo apreciá-la. Porque é uma escrita que é simples, mas tem um quê de melódico também. Lá está, mesma coisa que a Maria Isaac, eu aprecio muito isto nas escritas. Atenção, além das histórias serem espetaculares. Também gosto muito da escrita da Susana Amar Velho. Eu amei O Bairro das Cruzes dela, a sério. Que livro! É um dos meus favoritos do ano. Adorei. Portanto, sim, até agora Maria Isaac, Susana Piedade e Susana Amar Velho. Agora, autoras estrangeiras, ainda não publicou mais nada, mas já está no meu top. Delia Owens, of course, porque Aquilo lá onde o vento chora é o meu livro favorito sempre. Nada supera a história de resiliência da Kaya. Gosto muito da escrita também da Christine Hanna. Adoro os livros dela, adoro as histórias que ela traz, muito, muito boa, muito boas. E A Grande Solidão, até agora, também está nos tops. E também a Jodi Picoult. Gosto muito, muito da Jodi Picoult. Já li vários livros dela, ela nunca desilude. Tem uma escrita fabulosa, muito crua, muito crua. Gosto muito da escrita dela por ser tão contrastante, por exemplo, quanto a da tão contrastante com a da Christine Hanna, porque a Christine Hanna, lá está, mais melódica, mais poética. A Jodi Picoult não, é mesmo preto no branco e está a andar. É muito, muito bom aquilo que ela escreve e adoro uma coisa que a Jodi Picoult faz que há muito poucos autores que conseguem fazer, que é mostrar os dois lados da história, mesmo que o outro lado seja um com o qual ela não concorda. Portanto, se ainda não leram nada dela, convido-vos a lerem mesmo os livros, todos. Espetaculares. Então eu tenho aqui mais uma perguntinha, que eu por acaso faço a toda a gente também. Boa. Que é, tens, por exemplo, estás ocupada, não podes, ou não tens tempo, porque estás a trabalhar, seja o que for, mas dá-te uma ideia. Sim. E de repente não tens sítio para que possas escrever, mesmo escrever. O que é que tu fazes para não perderes aquela ideia? Eu adoro. História da minha vida. História da minha vida. Olha, eu não sabia. Eu não sabia, mas consegui adivinhar. Que eu faço a Olha, belíssimo. Belíssimo. Olha, pergunta belíssima, Raquel. Então, o que é que eu faço? Eu faço isto. Olha, se eu estiver no carro, então, tiro e queda. Estou no carro. Não posso largar a mão do volante. Não posso. Supondo que estou mesmo em estrada. Não acredito que vou dizer isto. Eu começo a dizer a ideia em voz alta para aí umas 3 vezes. Porque a repetição, para mim, funciona muito bem. Eu aprendo muito bem por repetição. Então, lá está. Na psicologia também aprendíamos a reconhecer a personalidade das pessoas através dos seus padrões de comportamento. Padrões implicam repetição. Mesma coisa aqui. Eu, para não esquecer a ideia, eu repito-a várias vezes em voz alta e assim que tiver a oportunidade eu pego no caderno porque tenho medo de me esquecer dela. E às vezes são ideias tão boas e eu não quero mesmo deixá-las escapar. Então, olha, queres saber uma situação engraçada, Raquel? No outro dia estava a fazer a minha caminhada matinal, surgiu uma ideia relâmpago, mas mesmo eu olhei para uma pessoa e pensei, e se? Porque é sempre assim que elas surgem, e se? Então eu comecei a
pensar na ideia, e ainda bem que eu estou na Suécia, porque senão as pessoas achavam que eu era completamente maluca. E não é que eu já não. Eu já sei que sou. Normalmente os escritores têm aqui um quê de loucura, portanto, somos aqui uma espécie interessante. Mas, mas eu estava aqui a pensar, ok, não posso esquecer desta ideia. E depois comecei assim a murmurar. Ok, não posso esquecer disto. Quando chegar a casa tenho de anotar. Mas eu dizia assim baixinho e discretamente para as pessoas não ouvirem. Se eu só passasse algum português e alguém que percebesse, bem, terrível. Mas depois, quando cheguei a casa, anotei logo a ideia. Mas sim, se eu tiver sozinha, e se tiver alguém ao meu lado, passo-lhe a bola, que é, olha, tenho uma ideia, ajuda-me aí, anota isso no telemóvel, qualquer coisa, faço ditado, para não perder a ideia. Não, eu vou-te fazer, eu fiz esta pergunta porquê? Porque eu achei tão interessante que eu tive numa espécie de conferência, não é bem conferência, Uhum. mas vá, uma pequena reunião entre autores, em que o Sim, Lourenço Seruia teve também. E o Lourenço diz que eu, para, por exemplo, quando tenho uma ideia em que não tenho onde escrever, o que eu faço é, tenho o telemóvel ao pé do volante, estou a conduzir, não é? Perdão, e então mando um áudio para o meu irmão, com a ideia. O meu irmão, Ah, como já sabe, o meu irmão, como já sabe, já não diz nada, porque já se habituou. ok, Mas ok. ultimamente, até o próprio WhatsApp, até acaba por ser mais benéfico para nós, porque já podemos mandar áudios para nós próprios. Sim, é verdade, é verdade. Uhum. Por isso, acaba por ser assim um bocadinho benéfico, porque podes depois ouvir a tua ideia e ir escrevendo, quando tens essa É verdade. oportunidade. Por isso fica aqui uma Sim, dica. sim. Ainda não Vai, é, Lourenço Cerulo. excelente, é excelente. É assim, eu tento não pegar no telemóvel enquanto estou a conduzir. Eu não estou a criticar o Lourenço. Atenção. Mas Se eu calhar, num momento de pequena sou um bocado paragem, não é medrosa. muito boa. Pronto, Exato. acaba por ser. Pá, se atravessa um animal à frente, eu tenho um bocado de medo disso. Mas, se eu estiver a caminhar, aí é que eu não tenho mesmo vergonha. Eu ponho o gravador do telemóvel na rua e disse, tive uma ideia agora, eu acho que é desta que vou escrever um livro sobre não sei o quê. E depois começo a debitar a ideia, mas estou a gravar mesmo com o gravador do telemóvel. Aí é no meio da rua, Ah, aí é que sim, faço quase monólogo, tentar lembrar-me da ideia. não, eu agora tive aqui um pequeno momento de pânico, porque eu deixei de te ouvir e eu assim, queres ver que a Elizabeth já foi abaixo? Ai, não me digas que já acabou aqui a internet Ai e a não, Elizabeth espera já aí. foi abaixo. Vê lá Ou a não. bateria, a minha ainda está a aguentar, ainda. Eu tenho 22%, vamos ver. Oh, então temos que começar a acelerar. Ah, e então dizes-me, além de falarmos de que ganhas uma ideia e que não tens sítio para onde escrever, mas quando Sim. estás a escrever, por exemplo, um muro e uma cerca, Uhum. e dá-te aquele momento de branco, ou seja, a ideia foi-se. O que é que tu fazes? É, se calhar eu tenho a sorte de atualmente isso já não me acontecer tanto, porque atualmente eu já sei identificar o que é que se passa. Portanto, eu consigo resolver logo. Uhum. Eu não tenho momentos em branco por duas razões. Existem duas razões muito fortes para eu já não ter esses momentos assim. Que é a história, logo desde o princípio, eu tenho que ter uma conexão muito profunda com ela. Ou seja, ela quase que tem de me dizer para onde é que quer ir, porque eu sou planter, lá está, eu planeio parte, deixo fluir o resto, e portanto, os meus planos têm de estar todos direitinhos, não é? Mas aquilo que eu deixo fluir tem de ser muito forte. Ou seja, se não for forte é porque a ideia não tem substância. E eu trabalho logo a ideia, desde o princípio, para ela já ter substância e para eu, quando for escrevê-la, efetivamente ela já sair como eu quero. Atenção, como eu quero não é perfeita, é só o material estar lá. Sim. Então, se eu tiver um momento, e realmente aconteceu uma vez com o Muri uma cerca, não foi uma questão da história em si, foi a questão emocional da história. Eu fiquei tão afetada a escrever certas cenas do livro que tive de me afastar um bocadinho da história. E afastar-me foi mesmo, parei de escrever e voltei a ela depois quando me senti preparada emocionalmente para a enfrentar. Como devem imaginar, se vocês choram a ler o livro, para mim isto custou-me horrores, não é? Isto, para mim eu tive de imaginar as cenas e tive de as escrever e pensar, eu estou a magoar o meu Santiago, estou a magoar o meu Elias, isto custa-me tanto, mas faz parte da transformação, não é? Então, quando isso acontece, se eu perceber que é uma questão emocional, tenho de me afastar, tenho de parar, recuperar a minha energia, recuperar, não é? Aqui
recuperar a minha confiança em relação à história, que é, ok, vai doer, mas tu aceitas isso, ok, tudo certo, é para andar. E depois, também porque lá está, as minhas personagens falam muito comigo, ou seja, quando eu já estou a escrever, é porque elas já me estão quase que a ditar o caminho. E isto acontece, eu acho que qualquer escritor vai dizer exatamente isso. Isto é uma coisa que acontece quase de uma forma intuitiva. Nós parece que nos libertamos disto e a história acontece. A história também nos leva por aí. Pelo menos é assim que funciona comigo, eu deixo a história fluir. Mas existem várias soluções, atenção, eu até tenho um artigo no blog só sobre o bloqueio, portanto, tem lá, não sei se são 6 estratégias para lidar com o bloqueio. Existem várias formas, nomeadamente afastarem-se da história é uma delas. Podem, por exemplo, também pegar noutros projetos criativos, porque pode ser assim um bloqueio momentâneo enquanto não tiver um momento eureka. Lá está, às vezes o momento eureka é aquele em que, já sei que rumo é que lhe vou dar, já sei qual é que é a solução que vai tirar, vai destravar ali aquele acontecimento e que vai levar para o outro lado. Pronto, às vezes é só uma questão de estarmos tão dentro, porque os bloqueios acontecem quando nós estamos focados num detalhe da história. Em vez de estarmos a olhar para a estrutura macro, estamos a olhar para aquele bocadinho da história, não é? Isso origina muitos bloqueios. Então, existem mesmo muitas estratégias, mas no geral, ter muito presente que a conexão com a história é mesmo fundamental. Ou seja, se nós estivermos 100% conectados com a nossa história, a partir dos bloqueios não vão aparecer, porque nós vamos saber exatamente para onde a levar, o que é que as nossas personagens querem, o que é que o nosso plano dita e seguir tudo em diante. Não sei se respondi à pergunta, mas é assim que eu trabalho, pelo menos. Ora, eu tenho aqui mais perguntas das meninas que me fizeram assim uma pequena lista de perguntas, não é? A Isabel respondeu, ou melhor, só fez aquela pergunta, mas a Carla Geral já fez aqui um bocadinho mais perguntas que quer saber. Uhum. Ela vai de encontro àquilo que eu já te fiz a pergunta, mas está um bocadinho mais aprofundado, que é qual ou quais os autores em que te inspira ou quais aqueles que tu mais gostas de ler? Ok. Portanto, acho que essa pergunta realmente vai ao encontro daquilo que nós já tínhamos falado antes, que era as minhas inspirações são estas escritoras que eu tinha referido. Porque lá está, por exemplo, vou dar o exemplo da Jodi Picoult. A Jodi Picoult traz temas sociais para os seus livros, que é uma coisa que eu adoro fazer também. Inspiro-me muito nela nesse sentido. Gosto muito também lá está, da história de superação e de resiliência da Caia, porque é assim que eu quero que os meus protagonistas sejam. Quando falamos do Lá onde o vento chora. Gosto de um bom livro português e com referências em português, como são os livros da Maria Isaac, da Susana Piedade e da Susana Amar Velho. Não é? Portanto, gosto desta mistura das minhas referências e, no fundo, é isso que eu trago também para os meus livros. E, claro, também desenvolvendo sempre o meu próprio estilo, porque eu sinto que sou muito diferente delas e ainda bem, porque é suposto sermos todos diferentes uns dos outros, mas, obviamente, não descurando as nossas inspirações. Exatamente. Ela também pergunta, a Carla Geraldes, que em termos de leitura, qual o teu género favorito? Drama. Essa é fácil. É logo a primeira. Drama familiar. Drama familiar. Gosto mesmo muito. Aliás, tudo aquilo que eu nomeei são praticamente todos dramas. O Lugar das Coisas Perdidas, O Lá onde o Vento Chora, A Grande Solidão, mesmo o Bairro das Cruzes, também é parte de drama, sim. E mesmo Onde Cantam os Grilos, também tem uma parte muito de drama, portanto, sim, é uma saga familiar, de certa forma, portanto, acho que resume muito bem. Eu adoro ler histórias de superação, adoro ler histórias de personagens fortes que passam por muitas coisas difíceis e nós estamos a vê-las ali a sofrer e a, no final erguerem-se. Acho que é super inspirador. Ela também pergunta, e vai um bocadinho de encontro àquilo que tivemos a falar durante a tarde, se já leste algum livro do Eloy Moreno. Puxa! Esta agora é que foi mesmo. Olha, sabes, isto é o universo a dizer tens de ler O Invisível. Tens de ler. Porque tivemos, inclusivamente, aliás, a Elizabeth fez uma pergunta de que eu durante o fim de semana fizesse a mesma pergunta, quem quisesse me perguntar coisas de algumas pessoas que estão a entrar agora. E a Elizabeth foi a primeira logo a perguntar-me de
quais são os livros que mais te marcaram? E eu disse, para além do dela, disse o Eloy Moreno. E ela depois mandou-me mensagem privada a dizer, ok, eu tenho que pôr então o livro do Herói Moreno na minha Sim, lista. Pronto. sim, E por acaso sim. calhou, não foi combinado. A Carla fez-me esta mesma pergunta para eu te fazer a ti então. Ai, tão bom, tão bom. Sim, sim, e eu tenho mesmo de ler esse livro. Tenho mesmo de ler esse livro. Já ouvi dizer, até por várias pessoas, e tu teres gostado desse livro, não é? Para mim significa, ok, é um que eu tenho mesmo de ler. Vamos a isto. É um que tem que lá estar. Tem de lá Já me estar. falaram muito bem do Terra, o Terra também que é dele, e já me falaram muito bem dele, está na minha lista também para Uhum, ler. uhum, Aliás, não estou em erro, se a Isabel, eu não sei se a Isabel ainda continua aqui ou não, ou a Leituras da Ju, eu acho que uma sim. delas leu o Terra e também acho que gostaram, mas acho que até foi a Isabel, mas acho que a Isabel já cá não está. Mas se ela Ok. tiver, ela depois também diz-me qualquer coisa. Sim. E a última pergunta que a Carla Geraldes me faz é, para te fazer a ti, claro, é, vai haver um novo livro no próximo ano? Tu já disseste que sim, mas agora sou eu a perguntar, dá-me lá um spoilerzinho então, uma pequenina coisa do que vai ser o novo livro então. Ok, ui, ok, ok. Então, no meu mesmo registro, do Muro e uma Cerca, que, atenção, não é continuação. É um livro independente. Este é um livro independente, o outro também vai ser. Então, é sobre. Este livro vai ser. É um drama familiar. Desta vez vamos ter a perspectiva também de uma família. E é sobre uma família que passa por dificuldades muito, muito sérias e é obrigada a uma mudança radical na sua vida, tendo de regressar a um sítio que lhes traz más memórias. No fundo, é isso que eu posso dizer. Portanto, é uma. Lá está, é uma história que. O que é que eu vos posso dizer? Sem dar spoilers, não é? um, lá está, é um drama familiar, vai ser centrado aqui em personagens que são como nós, não é? Que são pessoas que querem proteger a sua família e que, não conseguindo resistir às adversidades que a vida lhe vai apresentando, porque vai, depois é obrigada a esta mudança mesmo muito grande, é uma mudança radical, que os vai levar para um sítio para o qual eles não queriam ir, sobretudo a protagonista. E a protagonista vai ter de enfrentar muitas coisas do passado dela, muitas coisas que lhe aconteceram e tentar viver com isso como sendo a sua nova realidade. Isto é só muito no geral. É uma história muito complexa esta, muito. E vou-vos dizer, deu mais trabalho esta do que o Humor e uma Cerca. E sim, e, é, e lá está, é uma protagonista também, esta é uma protagonista mulher, portanto vai ser uma protagonista mulher. Uma protagonista que vai fazer de tudo para salvar a família dela da situação em que... lá está, é um livro que está muito ancorado na realidade que se vive hoje em dia. Portanto, vocês provavelmente vão reconhecer muitas das coisas que acontecem no livro em coisas que acontecem na vida real. É só isso que eu posso dizer. Por agora é só isso que eu posso dizer, mas eu espero revelar muitos mais detalhes, obviamente, daqui para a frente. Ou seja, vai ser mais um livro que todos nós vamos aqui viciar então. Só mais um livro, não é? Eu espero que sim, eu espero que sim. É um livro que, lá está, também veio, lá está, veio do fundo do meu ser, é um tema que eu queria mesmo muito falar, lá está, e que me surgiu através desta personagem, portanto, tinha de vir cá para fora. Lá está, é um processo que quando tem de ser, tem de ser. Tem de vir cá para fora a história. Olha, estás a ver, foi aquilo que eu te disse há bocado. Foi a Isabel que leu o Terra e ela diz que também que gostou bastante, Sim, mas que o Invisível é mesmo muito mais marcante. Por isso, ok, já sabes. É o ok. próximo livro que tens que ler, de certeza Tenho, absoluta. tenho de ler, tenho de ler, já percebi que sim. Muito bom, muito bom. Então, ainda há bocado não tinha referido, só porque me esqueci de dizer, um dos autores também de quem eu gosto muito, e é um autor homem, é o David Machado. Se não leram o Índice Médio de Felicidade, recomendo. É um grande livro mesmo. Adorei. Por acaso não conheço, mas vou já tomar nota também. É este aqui, eu até tenho, ele está aqui pertinho. Pois, eu estou a Eu mostrar e tu não não consegues ver, vou ver, Raquel, mas não há problema. Eu depois vou ver na repetição, está bem? Não há sim, problema, mas já vou tomar nota. tem cá para a Mário, primeira mas linha e tem aqui uma carrinha. pronto. Porque eu não quero também estar a ocupar muito mais o teu tempo.
porque nós também estamos aqui já na live há 1h45, quase 2 horas. Ai, Também neste uau! momento já são. Pois. Neste momento já é quase meia-noite aí, não é? Já, Eu mas gostava olha, nem tinha dado pelo passar do tempo, porque lá está, estamos tão bem aqui na conversa, não é? A conversa foi tão boa, principalmente quando chegámos àquela parte das editoras, que não vamos mencionar, Ui. que foi bastante boa. Continuando, Excelente. onde é que já sabemos que vamos contar então com o teu próximo livro para o próximo ano? Sim. E vai ser também na mesma na cultura, Sim. deduzo eu. Eu espero que E espero que para o ano. sim. E Lá espero que para está, o acho ano que não vai esteja haver também nenhuma a mudança fazer nem de chancela, portanto, sim. Pronto. Acho que vai ser sempre na cultura. Também espero que para o ano estejas cá na Feira do Livro, que eu vou andar atrás de ti, senhora, para uma altura faz então o novo livro e este livro também. Vou estar. Eu não perco uma Feira do Livro. Eu tive muita pena deste ano não ter conseguido ir à Feira do Livro do Porto e uma série de eventos que aconteceram por volta dessa altura. A Book 2.0 e... Ai, bem, aconteceu tanta coisa e eu não estava em Portugal nessa altura. Estou muito. Não pode dizer nada. Nada. Não podem dizer nada. Porque assim, pode ser meia-noite lá, mas não é cá. Está bem? Sim, porque eu faço anos amanhã. Pronto, né? Já está revelado. Exato. Pronto, continuando. Por isso é que eu disse que não podia no dia de amanhã, não é? Mas pronto, continuando. Agora foi uma surpresa. Eu vou matar as leituras do Ju, não é? Mas pronto, eu vou matar as leituras do Ju. No sábado a gente conversa, minha senhora. No sábado a gente vai ter um tentar. Continua. Então, por isso, vou estar a contar então que no próximo ano ter já o teu livrinho também na mão. Que a história vai ser viciante para aquilo que eu estou a ver, não é? Mais um livro viciante que eu não vou parar e pensar de ler. E então, onde é que a gente pode te encontrar se eventualmente quisermos ler mais coisas sobre a tua própria vida, para além de seguirmos através do teu Instagram, desta senhora aqui em baixo, que eu não estou a ver, mas e ela não me está a ver, que hoje é giro. Podemos te encontrar então aonde? E onde é que podemos comprar então o teu livrinho? Quem está interessado em comprar, vou mostrar o teu livro, esta pérola, porque isto tem que ser liso. Minha gente, isto tem que ser liso. Obrigada, Raquel. Então, eu tenho páginas, para já podem me encontrar então aqui no Instagram, não é? Eu estou por aqui. Também tenho no meu site, que é www.elisabethmoliveira.pt. Tenho informações, tenho blog, é mais voltado para escritores, no entanto. E tenho também o meu canal de YouTube, onde eu falo um bocadinho sobre o meu processo de escrita, sobre os meus livros, curiosidades também da minha vida e também sobre a escrita. Portanto, é um canal também direcionado em parte para escritores, mas obviamente também para leitores. Também é o meu nome, portanto, Elizabeth Martins de Oliveira. Se pesquisarem, aparece logo o meu canal, espero eu. E lá está, também estou aqui pelo Instagram. Estou a pensar, quem sabe, talvez aderir ao TikTok. Vamos ver se há espaço para isso. Mas provavelmente, se for para o TikTok, vai ser para uma vertente diferente daquilo que eu faço aqui. Talvez para o meu lado mais. Mas olha, como é que vou explicar isto? Para o meu lado mais metaleiro. Olha, conheces a Coisas Aborrecidas? Ela é metaleira. Olha, se soubesses a quantidade de mensagens que a gente troca. Aliás, eu entrevistei-a, está lá uma entrevista a ela no meu canal de YouTube. Portanto, quando eu falei sobre ela, quando eu falei sobre o Muro e uma Cerca com ela, lá está, nós encontramos, trocámos muitas impressões sobre o Muro e uma Cerca e sobre também bandas, não é? Porque nós, ainda por cima, temos gostos super semelhantes. Eu e aquela miúda, nós estamos sempre a falar de bandas e... Oh, pai, é lindo. Foi ela até que me falou desta questão do TikTok. Portanto, quem sabe? Foi uma boa aposta, de certeza absoluta. Olha, tenho-te a agradecer mais uma vez, para além de esta magnífica obra que tu escreveste, que está Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada. De ti também, não é? Porque acho que a história está espetacular. E volto a dizer, esta devia ser uma história que devia estar implementada também nas próprias escolas. Quero agradecer mais uma vez o teu tempo e a generosidade de estares aqui, para além de quase ser meia-noite, não é? De estares aí, podias descansar, ou escrever. Claro que sim. E é um gosto mesmo. E quero também agradecer a toda a gente que foi participando aqui na live de uma maneira ou de outra e que foram vendo. Sim. Foi uma excelente livro. Não foi livro, foi uma live, mas pronto, obrigada, Sabrina. Obrigada. Live, adoro. Adoro. Uma live muito linda. Foi. Mas, Raquel, eu é que agradeço
este convite. Foi uma conversa maravilhosa. É tão bom conversar contigo sobre estes temas. Acho que, lá está, é engraçado porque tivemos aqui a debater perspectivas, estivemos a falar também sobre a escrita, sobre os livros, sobre autores favoritos, não é? E sobre, obviamente, o Muro e uma Cerca. E já agora vou só dizer aqui, se ainda não leram, gostava muito que lessem, que me dissessem a vossa opinião sincera, ok? Há espaço sempre para todo tipo de opiniões. Tentem sempre que, obviamente, se não gostarem, dizê-lo com sensibilidade, é só isso que eu peço. Porque desde lá também está um ser humano que também gosta de ouvir o que é que não resulta, mas sempre com sensibilidade. E grata, Raquel, por este bocadinho tão bom. Gostei mesmo, mesmo muito. E obrigada a todos vocês pela vossa participação. Meu Deus, eu acho que não tinha tanta participação num direto há anos. Bolas! Isto foi intenso. Poucos, mas muito Obrigada. interventivos. Muito interventivos. Muito Mas bom. olha, mais uma vez, quero agradecer mesmo por teres aceito o convite, porque podias não ter aceito. Obrigada. Pode já deixar aqui um pequeno cheirinho de que pode haver uma live com um determinado autor também da editora onde estás. Mas isso é só para novembro. Já estou a revelar um bocadinho, mas é só para novembro. Mas vai haver uma livezinha. Tenho de ir investigar agora quem é. Agora vai toda a gente pensar quem é que ela estava a falar. Mas pronto, mais uma vez obrigada por estarem desse lado. Obrigada, Elizabeth, também por teres respondido às 500 perguntas que foram feitas. E agradecemos mais uma vez a toda a gente que esteve aqui a ver e que sei que depois vai comentar. E se lerem este livrinho mais uma vez do Muro e uma Cerca, vão comentar com a própria Elizabeth, que a Elizabeth vai responder. Pode demorar, mas responde. É verdade, eu demoro, mas respondo. Exato. Eu demoro, mas respondo. Por isso, não se esqueçam. Comprem o livro da Elizabeth. Vamos esperar para o próximo ano, para o próximo livrinho. E não se esqueçam de subscrever aqui o canal dela, que vale bastante a pena. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Raquel. Um grande beijinho para todos. Obrigada, Raquel, mais uma vez. Um beijinho para ti. Tudo bom, tudo bom. Obrigada, beijinho. Tchau, beijinhos.